boa noite a todos. Está começando mais um Futebol Mais Debate. Segunda-feira, 5 de março, segunda para fechar a 10ª rodada do Campeonato Paulista, né? Que iniciou na sexta-feira. A gente vai falar sobre todos os jogos aí dos 4 grandes paulistas e também dos times da região aqui do ABC. Inclusive, um time que está em campo agorinha, né? Ó, segunda-feira, noite dos visitantes, por enquanto, aí para fechar essa 10ª rodada, já que o Bragantino vai vencendo a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli e o São Caetano vai vencendo também o Palmeiras no Allianz Parque. Bom, para falar de tudo isso, eu tô aqui com uma bancada recheada de gente que entende do assunto, viu? Então, eu quero dar a boa noite aqui primeiro para o Marcelo Santoro. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Letícia. Boa noite aos amigos da TV Mais. Boa noite a todos, cadeiras. Uma rodada bastante polêmica nesse final de semana, principalmente no clássico, uma rodada bem legal. Muitos assuntos bacanas para a gente discutir aí durante o programa. Um erro trivial do juiz é polêmico, certo? Só porque é o Corinthians. Ai. Bom, já que ele já deu uma atravessada aqui, né? Eu vou deixar ele terminar aí seu destaque inicial. Nada de polêmica, então? Carlos Carreiras, boa noite. Boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui. Olha, polêmica nada, um errinho, um erro. Acontece toda hora o erro. Não, mais aos 46 do segundo, né? Não, a primeira coisa não foi o 43. Aos 46, aos 43. E outra coisa, teve jogador do Santos que era para ser expulso, teve uma série de circunstâncias aí que aí o pessoal não fica falando, né? Acontece que é contra o Corinthians, tumultua tudo, mas tudo bem. Mas o meu destaque hoje vai pelo seguinte, vai mais uma vez pro meu querido grande amigo Rogério Ceni. O homem agora, para justificar a ruindade do time dele, né? Vai lá brigar com os árbitros. Agora é o seguinte, os árbitros do Ceará não quer mais apitar jogo do time dele. Esse é o querido Rogério Ceni, cara. Quem sabe uma hora você vira técnico, Rogério? Quem sabe? Uma hora você dá. Eu falei aqui, ó. O cara deu um azar danado. Pegou o Fortaleza na época, justamente quando o Ceará sobe para A1. Aí o Ceará encheu o bolso, vai montar um timão, vai tomar porrada toda hora do Ceará, não vai ganhar o jogo. E agora a culpa é dos árbitros. Mas a gente vai falar bastante aqui do assunto e uma notícia pro ABC super importante. O Palmeiras está perdendo o São Caetano. Aí. A corneta começou boa aqui nesse programa hoje. Vai pegar fogo aí também essa discussão sobre o clássico. Com certeza vamos falar bastante desse empate aí entre Santos e Corinthians no Pacaembu. Quero saber também a sua opinião, seu destaque inicial. Frank Fortes, boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Pensei que não seria possível, né? Fazer um adendo já nesse início aqui, porque começou a falar e não queria parar mais. Primeiro que assim, normalmente os técnicos e os dirigentes não querem os árbitros, né? Lá no Ceará, então, é diferente, né? Os árbitros é que não querem. Quer dizer, o Rogério... Coisas de Rogério. Já deu seu destaque, deixa eu dar o meu destaque, cara, pelo amor de Deus. Ó, fazer o seguinte, pensa bem que você vai falar hoje que eu não tô afim de mim. Não gostei da cor da sua camisa, já vou começar a dar agora. Viu? E outra coisa. Eu não sei como o senhor entrou na emissora. E outra coisa, eu não sei como é que o senhor vem para a bancada para dizer que o Palmeiras está perdendo ao invés de dizer que o São Caetano está vencendo. Isso é verdade. Certo? Porque você está trabalhando numa emissora do ABC. É pelo ABC e para o ABC que nós temos que trabalhar. Só que na linguagem jornalística eu costumo respeitar o mandante. Então o mandante está perdendo. Então fala pro São Caetano respeitar o mandante, então. Pô. Frank, seu destaque inicial é polêmica no jogo entre Santos e Corinthians? Não, só destacar o seguinte, né? Não tem polêmica nenhuma, né? Mas é o segundo fim de semana consecutivo com clássico envolvendo o Corinthians e a gente chega na segunda-feira falando da arbitragem. Mas sempre assim, sempre assim. E aí tem o corintiano com um complexo de inferioridade, que acha que tudo é contra o Corinthians. Mas lógico que é, e ainda dou detalhes ainda. A falta foi pro Corinthians ontem, dentro da área, que o árbitro não marcou. Cara, o juiz errou, fazer o quê? É o mesmo juiz do fair play. Mas o juiz errou, Carreiras? O juiz errou? Errou pro lógico do Santos. Então acabou a polêmica, então. Não, mas claro. Não tem polêmica. Errou feio ainda, pô. Você tá de brincadeira. Bom, a gente vai entrar nesse assunto já, mas antes deixa eu apresentar então o nosso convidado especial dessa segunda-feira
porque nós vamos falar muito de Santo André também. O Santo André que tem batalhas difíceis aí pela frente, né, nessas 2 últimas rodadas do Campeonato Paulista. Por isso, hoje, nosso convidado é o Sidney Riqueto, ele que é o presidente aí do Esporte Clube Santo André. É um imenso prazer recebê-lo aqui no Futebol Mais Debate. Boa noite, Sidney. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos os amigos da TV Mais. O prazer é todo meu em comparecer aqui pela primeira vez nesse programa para falar dessas 2 finais de Copa do Mundo que nós vamos ter pela frente. Jogos decisivos tem o nosso Ramalhão aí, mas hein, o Ramalhão não vai cair, não vai cair. O Ramalhão são 2 jogos decisivos. Um time que ganhou do Corinthians não pode ser rebaixado. Ele fez uma grande partida, não é que ganhou, assim ganhou, ele fez uma grande partida. Fez uma grande partida, então tem que colocar esse futebol em prática. O Sérgio Soares, com certeza, nesses últimos 2 jogos aí, vai trabalhar bem a cabeça aí da galera. Mas a parada é difícil, mas eu ainda confio. Na verdade, o ano passado foi a vitória contra o Corinthians que manteve o Santo André na Série 1. E eu espero que o fato se repita. Se repita. Bem lembrado, presidente, muito bem lembrado. Será que vai se salvar novamente, né? No último jogo, foi aquela... na verdade foi histórico, né? Realmente aquele jogo diante do Audax aí, que o Santo André se salvou ano passado. Vamos ver aí. Esperamos que aconteça a mesma coisa agora esse ano, que o Santo André não caia, mas a gente vai falar muito aqui sobre essa situação do Ramalhão, mas antes deixa eu apresentar os nossos sorteios da noite, né? Porque, claro, você que participa aqui ao vivo do Futebol Mais Debate concorre a muitos prêmios no final da transmissão. E hoje, então, o que é que nós temos aí, produção? Coloca pra mim a musiquinha do sorteio e vamos lá. Um jantar para 2 pessoas no restaurante 7 Mares. Temos também um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim de São Bernardo do Campo. Um rodízio na Trípoli Pizzaria, onde encerraremos a noite hoje também. Temos um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center para dar um jeito no seu carro. 2 vouchers individuais aí da Bela Assunção, Casa de Pães. Um kit de limpeza e de clareamento também no Centro Odontológico Doutor do Povo. Esse aí é novo. Peraí, Letícia, calma. Isso aí repete, como que é isso aí? Ó, é um ganhador só, tá? Mas aí ele vai ganhar um kit de limpeza e outro de clareamento no Centro Odontológico Doutor do Povo. Brincadeira. Talvez esse seja um dos melhores prêmios que a gente já deu aqui no programa, viu, Letícia? É um tratamento, aí nós estamos falando aí uns milão, viu? Milão, brincadeirinha dessa daí. Então, pessoal, ó, um clareamento aí, uma limpeza, dá para dar um tapa na dentadura. É interessante. Você que participar ao vivo do programa vai estar concorrendo a esse super prêmio aí junto com os outros da nossa Bolsa Carreiras. Então, lembrando que é através do e-mail, em contato@tvmaisabc.com.br. É válido só para corintiano ou não? Não. É porque só corintiano sorri, né? No último ano é só corintiano sorrindo, só, né? A parte que tem dentes. E se não tem, vai lá no doutor presidente. Presidente Fernando. Boa, Sidney, boa. Bom, agora a gente começa, então, o nosso debate aqui dessa segunda-feira. E nada mais justo do que começar falando dessa situação do Santo André, né, Carreiras? Hoje temos o convidado especial aqui, o Sidney que, inclusive, era vice aí, né, do eterno presidente Jair, acompanhou bastante desde 2014 e agora assumiu aí o comando, então... Queria que você falasse um pouquinho desse desafio aí de ser presidente e nessa situação, Sidney. Letícia, o desafio é enorme. Já seria um desafio muito grande dar sequência à obra do Jairo, tanto no futebol quanto no poliesportivo. E o desafio se tornou maior em função dos resultados que não vieram. Então nós temos agora, só dependemos de nós, se nós chegarmos aos 14 pontos, nós vamos nos manter. Os resultados de hoje, a derrota parcial da Ponte está nos ajudando. O nosso co-irmão São Caetano ganhando nos atrapalha um pouco, mas nós vamos torcer para que a Ponte seja o companheiro do Linense aí, vamos aguardar. E dizer que foi uma situação totalmente inesperada, nós tínhamos uma confiança total no grupo,
para quem não acompanhou o dia a dia, desde o momento em que nós acertamos com o Sérgio Soares, isso por meados de setembro, por aí, nós partimos de uma lista, uma reunião com 6 pessoas ligadas ao futebol. Nós partimos de uma lista de 88 jogadores, analisamos atleta por atleta para a montagem do elenco. Nós tivemos um fator negativo, muito negativo, que é para nós a herança recebida em 2013 de não ter um calendário nacional para o segundo semestre. Nós perdemos alguns jogadores com quem nós estamos mantendo contato. 3 deles jogaram no sábado pelo Botafogo. Exatamente por isso. Depois de praticamente tudo acertado, o jogador preferiu optar por um clube, por um time que tem calendário no segundo semestre. Isso nos trouxe uma dificuldade enorme. Um campeonato curto, além de tudo, além de não termos o calendário, o campeonato foi encurtado pela Copa do Mundo. Então nós tivemos... Na verdade começou antes, né? Começou antes. Começou antes e apertou o calendário. Apertou o calendário, nós tivemos, na verdade, contratos de 3 meses. Isso... Dificulta demais. Por isso é que nós pedimos a compreensão do torcedor nosso. O trabalho foi bem feito, sim, foi feito com critério, mas infelizmente dentro das nossas possibilidades. O que a gente percebe é que o Santo André, muito jogo, perdeu ponto assim nos últimos minutos. Você fala assim, pô, a falta de sorte, eu não costumo colocar sorte em jogo aí, mas o Santo André deu umas bobeadinhas incríveis aí, jogando um bom futebol. Não é aquele time... Os detalhes, né? Os detalhes. O último toque, a finalização, Também foi prejudicado pela arbitragem, foram 2 jogos aí prejudicados. Também foi ajudado, contra o Corinthians foi ajudado, mas até aí faz parte. Isso aí não tem jeito. Agora, é uma pena porque o time está jogando bem. Agora temos 2 jogos ainda, presidente. Temos 2 jogos ainda. Vamos ganhar esses 2 jogos. Vamos partir para ganhar esses 2 jogos. Tem time para ganhar esses 2 jogos? Tem. Esse é o mais importante. O time tem qualidade. Repito, os atletas foram escolhidos. Todos eles que chegaram, no mínimo, estavam disputando uma série, dos titulares, no mínimo, eles estavam disputando o brasileiro de Série B. Nós tivemos jogadores aí que foram campeões. O Cabral foi campeão pelo América. Será que, de repente, ele desaprendeu de jogar bola? Não é possível. Mas é aquilo curto, né? O tempo de entrosamento, né, presidente? Difícil. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Agora, o Santo André pega o Linense fora e termina com o Novo Horizontino aqui. Isso. O jogo do Linense é na quarta ou na quinta? Na quarta, às 17 horas. E vocês estão preparando uma logística especial para esta partida aí? Porque para o Linense, se para o Santo André o senhor disse, olha, nós temos 2 jogos de Copa do Mundo, para o Linense é só esse jogo, porque se não vencer... Como a batalha dos aflitos, é a 2, né? É os 2 times do Z2. Toda a nossa logística da equipe, do elenco, está direcionada a proporcionar aos atletas as totais condições de preparação física total. A delegação viajou hoje. Nós estamos fazendo, desde alguns jogos, nós estamos fazendo concentração dupla. Mas não vai ficar em Lins, né? Vai ficar próximo ali, né? Porque... Não, em Lins. Eu não me preocupo. Eu acho que o futebol já passou essa fase de mais ou menos, hein, presidente? O senhor lembra de Santo André e Paraguaçuense? O que aconteceu? Que o Santo André teve... Olha, gente, o Santo André teve que... Os atletas tiveram que trocar de roupa dentro do ônibus. O intervalo eles fizeram dentro do ônibus, porque o vestiário não tinha condição. Tinha criolina, jogaram água, não tinha iluminação, não tinha nada. Acho que ainda era a fase eliminatória de 2001. Né? O Santo André conseguiu acesso naquele ano, né, o presidente, mas foi um sufoco danado, e eu acho que no interior você ainda encontra essas condições, e estou imaginando que o Linense vai fazer de tudo para tentar minar aí as forças do Santo André, mesmo que tenha que fazer alguma coisa aí fora de campo, essa catimbada danada para
para tentar diminuir as condições para o Santo André. A coisa começou bem. O Linense, inclusive, nos cedeu o CT para treinarmos agora à tarde. Então nós estamos aguardando realmente. Nós sabemos que em muitos locais esse problema existe, mas eu estou confiante que o atendimento que o Linense vai nos dar, a recepção que o Linense vai nos dar, vai ser a melhor possível. Começando, como eu disse, por a própria sessão do CT para nós treinarmos lá. Presidente, eu acho que matematicamente, assim, pode ser que não ainda na matemática, mas o Linense, para mim, já foi. É o primeiro rebaixado, está numa situação muito delicada. Precisa vencer as duas e torcer por resultado. E mais, muitos resultados. E mais um detalhe, né, Carreira Azul? Então, aqui você vai ter, por exemplo, várias equipes ali, o Mirassol. Que indo para 9, ele continua Esse celular tá de ruim. sacanagem comigo. Ainda bem que não foi gemidão. Quase que eu jogo ele. Ainda bem que não foi gemidão. Bom, então ele tem várias equipes, o Mirassol, a própria Ponte Preta, eu acho que o São Caetano hoje parece que com o resultado que está conseguindo está saindo, mas algumas equipes, o próprio Red Bull disputa ali, e o Linense com o resultado que teve contra o São Paulo, o gol que tomou lá aos 47 do segundo tempo, ali no finalzinho, eu acho que acabou com qualquer expectativa do time aí de permanecer na Série 1 do Paulista. Evidentemente, não estou falando que o jogo vai ser fácil, mas eles já sabem que o caminho deles é improvável. Né? Então, pelas circunstâncias do jogo, por isso que eu não acredito isso pode nos auxiliar. O Linense só tem um resultado amanhã se ele quer manter alguma esperança. Exato. De ganhar o jogo. Eles vão ter que sair, eles vão ter que partir para cima e tentar ganhar o jogo. O empate já mata o Linense. Exato. E nós contamos, de certa forma, com isso. Vamos nos preparar para esperar essa pressão. E, se for o caso, não tenho vergonha de dizer, não, vamos jogar por uma bola e ganhar o jogo. Ô presidente, e esse jogo, ele é o que abre a rodada, é isso? Não. Isso não é legal, né? Isso não é legal. Não, abre a rodada São Bento e Ituano. São Bento e Ituano já é amanhã. Isso. Aí na quarta, já às 5 horas, né? Santo André, Linense e Santo André. Isso. Nós estamos hoje com um convidado americano aqui. Eu tô tentando desligar o celular. Cara, eu tô tentando desligar o celular e não só ele não desliga, como ele ainda começa a falar. Letícia, felizmente para nós, essa abertura da rodada com o São Bento e Ituano é um jogo que não tem nenhum interesse em relação ao Santo André. Bom, então nós vamos são dois esquecer times já esse primeiro resolvidos, jogo. Né? São dois times já resolvidos, já estão afastados as chances também de cair, né? E o interessante, né, que acho que o Sidney colocou bem, a maior dificuldade, eu acho, do Santo André, foi justamente não ter um calendário, não só não ter o calendário para 2018, né, para manter aí o contrato dos jogadores, mas também quando não tinha o calendário no ano passado, para manter o time treinando, né, entrosado, como é o caso de grande parte da maioria dos times paulistas aí do interior, que jogam uma Série B, uma Série C, até mesmo uma Série D. Mas aí ficou complicado, porque o Santo André trouxe acho que 19 reforços em dezembro, né? Começou a montar o time em dezembro, teve pouco tempo para treinar, para se entrosar, então realmente está numa batalha aí que está... Não, e esse ano de 2018 a coisa é pior ainda, porque nós vamos terminar, o Campeonato Paulista termina em abril, e a Copa Paulista, que é a única possibilidade de nós mantermos o elenco em atividade, vai começar em agosto. Então nós vamos, além de não ter um calendário nacional, nós vamos disputar uma Copa Paulista que é deficitária, não a cota de televisionamento, com um hiato aí de 4 meses entre um final do campeonato e o começo do outro. Você vai ter que contar, sabe quem está perguntando muito dessa história aí para você? O Luca Riqueto. Tá aqui, ó. Aqui, Alexandre Hanna, boa noite a todos, em especial para o meu vovô Sidney Riqueto, sou o neto Lucas Riqueto, aqui, mandando um abraço assistindo aqui, tá? Aqui tem também o Marcelo Mello assistindo a gente pelo Facebook, a audiência pelo Facebook muito bacana. Qual que é o também. Facebook? Facebook TV Mais. TV Mais ABC. TV Mais ABC, não tem, é pessoal facinho de achar. assiste pela live também no Facebook. Letícia, você está linda. Obrigada. Boa noite a todos.
Flávio Pereira, Rodrigo Corrêa que está perguntando isso. Está falando isso para você, tá, Letícia? Não sou eu não, senão a Luciana me xinga, tá? Rodrigo, um beijão para você. Aqui está o Eric, né? O Eric aqui está aqui. Carreiras vai pagar a pizza pro Azulão. Olha, mais uma, velho. Putz, cara. Mas essa eu pago com gosto também, viu? Enquanto o Corinthians eu paguei. Contra o Corinthians eu ainda falei pros caras assim, ó. Assim, eu falei, ó. Falei pro Miguel, lembra, Miguel? Falei, ó. Ganha esse jogo, cara, porque se vocês perderem, vamos pôr Gutalax na pizza. Mas é como empatou, né? Aquele jogo lá empatou. Falei, então tá bom, mas vai sem Gutalax. Agora, hoje, se o Santo Caetano ganhar do Palmeiras, eu vou ficar muito feliz. Eu não vou ficar triste, não, mas bastante feliz. Aí mas vou vai pagar as pizzas, né? Lógico, tem que pagar, né? Não tem jeito, né? A audiência pelo Facebook é enorme, a galera. Aqui também pergunta, viu? Olha só, aqui, ó. Aqui. Edson Wagner Couto. Na opinião de vocês, Santo André conseguirá permanecer na Série A do Paulistão? Edson Wagner da Vila Pires. A minha sim, e você? Eu vou te falar que eu estou muito preocupado. Muito preocupado mesmo com o Santo André, por aquilo que a equipe não está apresentando dentro de campo, entendeu? Mas você não gostou do futebol? O grupo, não, eu gostei até do segundo tempo contra o Bragantino. De lá para cá, eu acho que o Santo André não conseguiu produzir. Não é só a questão aí da definição, né? Acho que algumas coisas o Sérgio já poderia ter mexido na equipe. Hoje conversei muito com um amigo aqui de Santo André que acompanha também lá, um jornalista que acompanha diariamente o clube, e a gente está conversando muito a respeito do elenco, né? Que eu acho que o elenco, assim, talvez o Santo André, o presidente disse aí que tinham 80 jogadores, né, presidente? Talvez, assim, essa composição aí, ela tenha sido feita dentro daquilo que o Santo André poderia, mas nem tanto dentro daquilo que o Santo André gostaria, né? Eu vejo algumas deficiências técnicas em alguns atletas, e isso, por mais que o Sérgio Soares e a sua comissão técnica tente, ele não vai conseguir consertar, mas eu acho que algumas mexidas, por exemplo, ele poderia fazer nesse momento ou já poderia ter feito, como, por exemplo, usar um pouquinho mais o Hugo Cabral como um jogador avançado, como uma referência, ao invés do Lincoln, que deixa o time mais lento, né? Por conta das próprias características dele. E eu acho que por essas características que o Lincoln tem, o próprio Lincoln não é bem aproveitado, porque a bola não chega nele quantas vezes deveria durante o jogo. Então, eu acho que até para... Muito pouco chuveirinho em cima do jogador daquele tamanho. Até para movimentar mais o grupo mesmo, para fazer os jogadores terem mais ânimo, mexer animicamente com o grupo. Se o Lincoln estivesse jogando no Santos ontem, ele teria feito uns 5 gols. Porque o Santos jogou umas 45 bolas 43, em cima da zaga do Corinthians. É brincadeira, né? Não, e os próprios números do Lincoln mostram isso. Ele fez 2 gols, ambos os gols de cabeça, embora um deles tenha sido contestado pelo Carreiras. Não é contestar. O gol foi um gol que não estava em ver, mas ele teve mérito. Não, mas assim, no gol do Lincoln contra o Corinthians, ele estava mais impedido, por exemplo, do que o Rodolfo contra o Botafogo no sábado lá no Maracanã. E todo mundo disse, olha, o Rodolfo estava muito impedido. O Lincoln estava mais impedido que o Rodolfo. Mas foi curioso, se você observar, no jogo, pouca gente reclamou. Não houve reclamação imediata no jogo. Mas aí tem uma coisa diferente. Isso aí eu vou te falar. Você vai falar assim, os árbitros gostam do Corinthians? Gostam. Sabe por quê? O Corinthians é o time menos chato com a arbitragem. Esse jogo com o Santo André foi um exemplo. Por acaso você viu o Carille, você viu algum diretor na mídia sair falando que o Corinthians foi prejudicado? Agora, os caras dos outros times, o time do Santos hoje tinha na internet, os últimos jogos contra o Corinthians, vários lances assim absurdos, que eles foram favorecidos, você entendeu? E o Corinthians não saiu nesse mimimi. Aí o Corinthians, nesse caso, sai todo mundo... Então, aí os árbitros gostam mais do Corinthians, o Corinthians não reclama. Não, você vai... O Carille, você não vai ver o Carille reclamar nunca. Bom, ontem ele ainda falou, ontem foi pênalti. Ele ainda falou, foi pênalti. O Corinthians não reclama porque tem se dado bem nos clássicos. Tem se dado bem nos clássicos, então não tem por que reclamar. Mesmo quando, às vezes, pode reclamar de alguma coisa. Contra o Santo André. Teve o jogo contra o... Qual foi o outro jogo que o Corinthians foi roubado também? Teve jogos aí, o Corinthians foi 3 jogos. Mas eu acho que, assim, contra o Santo André não tem que reclamar mesmo. Reclamaria se fosse o clássico. Tá bem, legal. E se fosse o Palmeiras e o Santo André? O que você acha que tinha acontecido? Também não teria que reclamar. Não teria que reclamar. Então, mas você acha que não iria reclamar? Sei. O Palmeiras não reclama de nada?
O Palmeiras não reclama de nada. Você que tá falando que, você tá falando que o Corinthians não reclama de nada. Agora você quer passar... O Corinthians não reclama, mas o Palmeiras reclama de tudo. Até jogo que não é deles, eles reclamam. Tô errado? Claro que tá. Presidente. Você se preocupa muito com o Palmeiras, cara. Não. Seja Corinthians. Primeiro, você... Eu tenho rede social, eu sei o que eles me atazanam. Cadê a trilha Eu do sei Rock o que eles Balboa, enchem o meu saco, você entendeu? Eu sei. Mas continue enchendo o saco do Carreiras porque ele merece. Certo? Ele é muito preocupado com a vida dos outros. Preocupe-se com o seu time, preocupe-se com o Corinthians, cara. Tá bom. Toda segunda-feira você vem aqui e fala que o Corinthians é perseguido, o Corinthians é isso, reclama porque é contra o Corinthians. Fizemos levantamento aqui, Estamos falando do Corinthians, um time que ganha título todo ano e o cara reclama, Fizemos levantamento aqui, o time mais prejudicado pela arbitragem é o São Paulo, o time mais ajudado pela arbitragem é o São Paulo, tá? Esse é o detalhe, um levantamento estatístico. O Palmeiras e o Corinthians, por incrível que pareça, são os menos. E aí os caras ficam nesse mimimi toda hora. Não, você que fica de mimimi toda segunda-feira que você fala, é tudo contra o Corinthians. Você acha que tudo é contra o Corinthians. Mas é óbvio que é. Aí, tá é óbvio que é. Ontem, por exemplo, aquele lá teve José. pênalti em cima do Romero, não deram. Teve pênalti. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Pro Corinthians. Olha, ficou uma divisão aí, ficou até bonito, porque ficou o alvinegro, né, contra o de preto ali, contra o de verde, porque é azul, mas parece preto aí. Na verdade é assim, né? Eu não sei nem como esse cara entrou hoje aqui para fazer o programa, viu? Próxima vez que dividir, coloca um cinturão no meio. Justamente. É um verde. Vem com a camisa logo. Semana que vem eu venho com A gente outra. vai falar do clássico já, mas antes disso eu quero lembrar também que apesar dessa situação difícil, né, que está vivendo o Santo André, agora brigando contra o rebaixamento mais uma vez, só que mesmo assim é o clube do ABC aí que tem a maior média de público no campeonato. Aliás, no campeonato... De todos os times que estão aí, o São Bernardo que está na 2, né? O Água Santa também A 2 e a 3, é isso? na 2, isso. E aí, maior média de público que o São Caetano também, que disputa aí a Série A do Paulistão. Tá com 3.600, se eu não me engano, de média, Miguel? Talvez seja até uma das melhores do interior também. Muito... Oitavo do campeonato. Muito ajudados pela torcida do Corinthians, né? Porque o jogo, Santo André e Corinthians, o público... Nós tivemos 8.300 pagantes, 6.800 no setor do Corinthians e 1.500 no setor do Santo André. Nos outros 4 jogos, nós pagamos para jogar. E eu acho isso daí um absurdo, porque é o time da cidade. Essa cultura que precisa ser feita alguma coisa, viu, Sidney? Porque isso está errado. A gente vê de cidades lá, o pessoal sabe, o Manchester, vamos lá, me ajuda aí. Manchester City, certo? Manchester United, quem é mais de Manchester? Tem algum time na Série A? Não vou nem falar das outras séries, esses dois, certo? Pessoal, Manchester tem 650 mil habitantes. Manchester é menor do que Santo André. E aí? Então é um pouco da cultura, né? O pessoal realmente, né, de incentivar, de ajudar mais aí. Algumas coisas aí a gente precisa no futebol, realmente a falta da torcida. Mas não é da cultura só do andrense, né? É da cultura do futebol, né? Se o time de repente começa o campeonato e vai indo bem, vai vencendo jogos, o torcedor vai se animando a ir para o estádio também. Mas vamos analisar isso. Mas o São Bernardo, por exemplo, está liderando aí sem derrota, né? A Série A2 e está a média de público de 848 torcedores. E os clubes não têm condição, os clubes pequenos, os clubes menores, não têm condição de montar elencos que sejam atraentes. A realidade é essa. Movimentar o torcedor a poder... eu quero ir para o estádio para ver o meu time jogar. Na verdade, você não consegue nem comover os outros, né? Porque o São Caetano na final da Libertadores, você acha que era a cidade de São Caetano que estava lá? Não, era corintiano, palmeirense, santista que estava lá ajudando a torcer para o São Caetano na final da Libertadores, né? Fogo, né? Bom. Eu bato sempre na tecla que a proximidade com São Paulo, com a capital, atrapalha demais. É o segundo time, não tem jeito. Porque, e mesmo numa determinada rodada, joga Santo André e Ferroviária aqui, joga Palmeiras e São Bento no Allianz, joga Corinthians e Novo Horizontino em Itaquera.
O corintiano e o palmeirense, eles vão para o Allianz Isso sim. e para o Itaquera e não vão ao Bruno Daniel. Chega na grana também, né? Porque mesmo às vezes o corintiano quer ir, mas também chega no bolso, vai pegar no bolso, né? Agora, presidente, vou fazer uma pergunta aqui do Marcelo Antônio de Oliveira, dando uma cornetada, mas eu também vou dar uma cornetada nele. Sou de Santo André, da Vila Humaitá. Quero saber do presidente de Santo André quando teremos um time competitivo para almejar títulos e não fugir de rebaixamento. Marcelo Antônio, só vou passar para o presidente, mas antes, lembre-se, o ano passado Santo André disputou o troféu do interior, né? Então não é bem assim, então você está errado, não é rebaixamento. Esse ano, infelizmente, né, faz parte, mas o ano passado, apesar de tudo, ainda disputou o troféu do interior, não é isso, presidente? Exato, eu vou dizer só um dado. A maior fonte de renda das equipes menores é a cota da federação. Nós estamos pagando, em 2018, adiantamento de cotas que vieram de 2016, que foi exatamente para custear o acesso. Uhum. Nós temos, só para dar um exemplo, a cota agora de 15 de março, de um total de R$ 906 mil, descontados os impostos, direito de arena, várias despesas ligadas aos jogos, aluguel de catraca, impressão de ingressos, que nós não conseguimos pagar com a renda da partida, são descontados na cota da federação. Do total de R$ 906 mil, nós tivemos creditado na nossa conta 349. Nós estamos pagando R$ 400 mil de adiantamento de cotas, que tem juros. De um valor de R$ 1 milhão, nós estamos pagando R$ 1.350.000. Então, quando nós vamos montar? Quando nós conseguimos zerar esse débito com a federação, quando nós conseguimos permanecer, por isso é que o primeiro objetivo é sempre permanecer, a cada ano que o clube permanece na Série A1, a cota dele aumenta R$ 100 mil. Hoje nós temos o exemplo do Ituano. O Ituano recebe da federação, em relação aos outros clubes, mais de 1 milhão, 1 milhão e 300 de cota. Porque a cada ano que eles permaneçam na Série 1, eles ganham R$ 100 mil, está dando mais de 1 milhão. Sidney, mas vamos ser sinceros também, né? Primeira coisa, a federação empresta porque ela é parceira. Os times precisam, ela vai. Porque se ela também fechasse a torneira, ela já tinha matado um monte de time. Exato. Então, tem que ter juro, tem que ter juro. Não, eu acho até porque a federação não é banco que vai... Não, eu não falei negativamente. Não, entendi. A federação está correta. E esse critério que você falou do Ituano é mérito. É mérito, eu sei. Por isso que nós vamos buscar isso. Então, é isso aí. Por isso que nós precisamos, primeiramente, montar um time para permanecer. Quer dizer, se o Santo André ficar, ele já, o ano que vem, tem já 200 mil de cota diferente. 200 mil de cota diferente. Já ajuda, né? Já começa então, a ajudar. O torcedor que acompanha a partida, ele não vê, ele desconhece esses assuntos e muitas vezes eu não sei nem se eu deveria estar falando isso, que são assuntos... mas eu acho que precisa falar importante assim. E você pode ter espaço aqui para a TV mais vezes. Eu não estou justificando, eu estou esclarecendo o porquê que o torcedor reclama. Quando nós vamos montar um time para buscar classificação, para buscar título, primeiro nós temos que permanecer na 1, senão não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, o presidente, como é que a iniciativa privada ela apoia o Esporte Clube Santo André hoje? Porque nós já tivemos um momento, é claro, em que a iniciativa privada apoiava mais, certo? Hoje, como é que o Santo André trabalha isso? Como é que o Santo André tenta buscar o empresariado local para chegar junto também para dar um suporte para a equipe do Santo André? E já assim, enaltecendo quem, dentro de todo esse problema que nós estamos vivendo aí há anos, essa questão da crise e tudo, quem ainda apoia o esporte, né? Porque a gente sabe que isso também tem que ser relevado, mesmo que seja minimamente, a gente tem que relevar. O nosso patrocinador Master, ele está conosco há acho que 5 ou 6 anos. Merece, portanto, o nosso respeito. Claro. Agora, no geral, a crise financeira do país e a crise moral criou uma figura, o Instituto do Compliance. Como administrar uma empresa. Você vai procurar uma empresa de porte,
Ah, não, porque a nossa auditoria, o pessoal do compliance não vai permitir que nós ajudamos. Então você precisa sobreviver do patrocínio master que nós temos, que nos tem auxiliado demais, vai fazer o segundo semestre para nós, quase que vai ser a renda única do segundo semestre. Aí nós temos que negociar. Você vai, por exemplo, você usa um hotel para concentração, você usa um hotel para hospedar todos os jogadores que vêm de fora, você vai negociar um desconto de 40%, 50% no valor que nós iríamos pagar inicialmente e colocar o patrocínio. Na verdade vocês fizeram uma parceria com o Blue Tree bem legal, né? Exato. Mandar um abraço pro pessoal do Blue Tree aí, uma parceria muito bacana. Nós temos buscado, mas infelizmente... E o prefeito? O prefeito ajuda? O prefeito ajuda sem intervenção financeira. Até porque também... Ele dá facilidades, vai. Não é o papel da prefeitura. Não é papel da prefeitura auxiliar financeiramente. Nos coloca à disposição o estádio, inaugurou a iluminação, que foi um fator favorável o ano passado. E, por exemplo... O secretário é uma pessoa presente, né? O Marcelo já está sempre lá acompanhando. Isso é muito bacana o trabalho que ele faz. Mas você vê, por exemplo, a reforma e a manutenção do gramado corre por conta do clube. Nós pagamos a reforma e a manutenção. A prefeitura está errada? Não. Eu dou um campo para vocês. Agora, um campo nas condições exigidas pela federação e nas condições que o próprio desempenho técnico do time exige, nós precisamos complementar isso e eu entendo perfeitamente a posição da prefeitura, mas está difícil. Em cima disso que você está falando, analisando a arrecadação que a Federação Paulista de Futebol tem ao longo da competição e como ela é distribuída, sem querer polemizar, sei que isso é um assunto, é um certo ponto que pode incomodar muita gente. Você não acha que os clubes menores deveriam ter uma participação um pouco maior dessa cota, disso daí, até para que fosse mais fácil você fazer o futebol e que não fosse feito tão ali no limite, né? Eu sei que tem um incentivo a usar as categorias de base e tal, a gente tem esse incentivo, mas eu converso com muitos presidentes de clube e todos eles reclamam que a cota dos clubes de menor expressão para disputar o mesmo campeonato que os times grandes é complicado, porque é muito pequena. Mas aí eu já nem vou passar a responsabilidade para a federação. A TV dá um pacote X. E quem é a atração para a TV? É o clube grande, infelizmente. Eu concordo com isso, fico satisfeito com isso de forma nenhuma. Até porque sem os pequenos você não faria o Campeonato Paulista, né? Não, isso aí vai ao encontro de muita coisa que eu tenho dito. Sempre que o futebol brasileiro foi forte, nós tivemos regionais fortes, com clubes pequenos revelando jogadores. Hoje acontece o contrário. Hoje, o jogador, em fim de carreira, vai jogar nos times pequenos. E nós trabalhamos, por exemplo, o ano passado nós disputamos só o Sub-20. Esse ano nós vamos disputar 20, 17 e 15. E estamos pensando, se houver possibilidade, em disputar o 13 e o 11. Isso é importante você falar, né? Que o Santo André vai agora investir legal nas categorias de base novamente. Quem não investir na base, com os números que o futebol alcançou, está fadado à morte. Lembrando que o atual time campeão paulista e brasileiro, né, o ano passado encerrou o ano com quase 5 jogadores revelados em casa de titular. Presidente, mais uma, você estava falando, pensando a longo prazo, você falou que no segundo semestre o Santo André vai disputar a Copa Paulista. Evidente que ainda não acabou. Eu, diferente do Frank, acho que uma vitória contra o Linense vai deixar o Santo André com a possibilidade de fazer um jogo decisivo, e eu acredito muito que se vencendo o Linense nesse jogo, o Santo André não cai. Opinião minha, tá? Se vencer o Linense, não cai. Mas vamos pensar no segundo semestre. Copa Paulista, vai ser muito difícil você manter esses jogadores que você tem, até porque os contratos são, na maioria deles, de 3 meses. Até o fim do campeonato. Os contratos acabam agora em março. Você deve jogar o quê? Com jogadores aí do Sub-20, Sub-19, não, molecada? Nós vamos, não. O Sub-20 vai ter o campeonato próprio. Nós vamos montar o elenco, primeiro, com todos os nossos jogadores
com idade estourada para o sub-20. Nós temos, por exemplo, 5 jogadores com mais de 20 anos que estão disputando a segunda divisão do Campeonato Paranense pelo Paranavaí. Esses jogadores, com certeza, pegando inclusive essa experiência de disputar um campeonato até fora do estado, eles vão voltar para o segundo semestre e vão compor uma espinha dorsal. Aí nós vamos trazer, não vai dar para jogar só com os nossos jogadores, nós vamos trazer jogadores, mas jogadores dentro da nossa realidade. Não vão poder fazer nenhuma loucura e contratar nenhum jogador top de linha, não. Nós vamos usar a Copa Paulista exatamente para peneirar e ver quem vai ser útil no Campeonato 2019. E o mesmo serve para a comissão técnica, né, presidente, ou não? Você sim. não vai manter uma comissão técnica? Não dá, até porque nós temos o... Não, o Sérgio deve ter proposta para o Sérgio já tem mercado, B. já tem mercado. E nós não vamos trazer alguém, não vai ser ninguém do tamanho do Sérgio Soares para frente. Nós vamos Aqui, ter nosso repórter Luiz Américo, lá do Baby Beef, Palmeiras continua perdendo. Intervalo de jogo, intervalo de Informação jogo. importante ele deu aqui. Intervalo de jogo. Informação importante. O Toninho do Braga, Posto aqui, ó, também nosso querido amigo, o Romero falou a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Vai, Corinthians. Aí, Toninho, um abraço para você aí. Tá vendo como são as coisas aí? E vamos falar agora do clássico, ou não? Já que o pessoal tá puxando o assunto aí, né? Toda a polêmica que aconteceu dentro de campo e também, né, depois aí, declarações de Romero, de David Braz, enfim. Vamos falar desse clássico, então, o clássico alvinegro que aconteceu no domingo. Então, tem que tocar um pouquinho do hino do Corinthians e do Santos, já que empatou, né, Carreira? Isso aí. Solta o hino dos alvinegros aí, então, produção. Salve o Corinthians! Soltaram o primeiro do Corinthians pra puxar o saco do chefe, viu? Tá errado, mano. Mas Aí, ó, querendo fazer média para consertar a lambança do Romero. Vou te falar. Ô, lambança do Romero, vai. Olha, eu vim preparado para elogiar o Romero, viu? Primeira vez na história... Ele evoluiu como um atleta, né? Tudo bem que o Corinthians comprou ele enganado, né? Era para trazer o irmão, trouxeram. Mas ficou no passado. Eu acho que assim, ele evoluiu, né? Como jogador nos últimos anos aí. Só não tá jogando nada ultimamente, mas... Só que... É que nem aquela esposa do Fernandinho lá, né? Quando abre a boca só sai besteira. Mas ontem injustamente ontem. Ontem apanhou muito. Mas não justifica, né? Acho que quando você vai para um enfrentamento com um time contra o Santos ou com o Clássico, evidentemente que você está dentro de campo, você quer representar bem o seu time, você quer mostrar para a torcida que você honra a camisa, isso é muito legal, e dentro de campo ele faz isso, mas não precisava, né? Vamos combinar que não precisava. Eu espero que ele venha a público, se retrate, mesmo que ele tenha que falar que falei de cabeça quente, num momento assim, assado, mas seria importante que ele fizesse isso. E imagino até que a diretoria do Corinthians, aliás, o Dr. Jorge Calil hoje foi confirmado como diretor adjunto de futebol, né? Ele que é conselheiro, participava também da gestão do presidente Roberto, andou se afastando um pouquinho do presidente e agora com a volta do Andrés, né? E o Andrés confirmou hoje toda a diretoria, o Dr. Jorge Calil foi confirmado como diretor adjunto de futebol, vai trabalhar junto com o Alessandro, com o Duílio, inclusive já participou da apresentação do Sid Clay, né? Eu acho que essa diretoria do Corinthians também vai chegar no Romero e alertá-lo de que ele falou uma grande bobagem, né? Não dá para falar que é um time pequeno, um time que revelou Pelé e todos os companheiros do Pelé. E só para citar recentemente... Mentira, e o time de Bauru que revelou o Pelé? Robinho... Você não lembra, Robinho, né? Esse realmente é o que revelou o Pelé. O time lá de Bauru, você não fala, tá vendo? Tá bom, Carreira. É o Bauruzinho lá, né? Na hora que eu terminar, você contesta. Só para ficar mais recente aí, né? Diego, Robinho, Neymar, Paulo Henrique Ganso, não, mas... Não, também, enfim. também, mas não na mesma proporção, né, que os outros, né? Mas... Renato, Elano. Puxa vida. Não, mas aí tem que lembrar que eles vieram do interior também. É um grande time, o Romero é o seguinte, cara, ele ainda não está falando português correto, entendeu? Mas, né? Esse tipo de coisa não é justificável, né? Por isso que ele fala usar a desculpa que o Lugano sempre usou quando alguém questionava, não, eu não falo direito, não. Mas aí ele tem que ficar calado.
Mas ontem ele Esse escorregou, sofreu, meteram as travadas. Mas esse é o tipo de provocação que fica dentro do campo, né? Que você, dentro de campo, você até pode usar isso e morre ali, né? Mas o repórter aproveita isso ali na saída de campo, no calor do momento também, para pegar o jogador ali, né, no fogo, em tudo que passou dentro de campo, para tentar tirar uma declaração meio... Cada um mas o repórter pergunta, ele não sabe o que o cara vai responder. Ele sabe que pode vir alguma coisa, mas... Pós-jogo, acho que é no calor do momento também. Então, se fosse muito depois, até... Mas aí, Letícia, entra aquela coisa do que eu falo em relação agora o VAR, né? Que é em relação ao... É o ombudsman do VAR. Não é isso, ombudsman. O que eu falo é o seguinte, aquele lance, tá? O lance do Romero foi ao vivo. Foi ao vivo, ficou claro ali da forma como os jogadores, a chuteira. Falando do lance que ele escorregou ali com direção ao banco do Santos. 3 chuteiras na cara dele. Do Luiz Felipe e todo mundo atenua que isso daí não foi nada, nenhum absurdo. Né? Eu assisti o jogo pela Globo, né? E todo mundo, não foi pra nada, não foi pra nada, não foi pra nada. Legal, Gaciba deveria ficar lá no sul fazendo o que Gaúcho gosta. É isso que ele deveria fazer, né? Eita, é isso aí. Mas o que... Gaúcho gosta de ficar churrasco dançando, e chimarrão. Churrasco e chimarrão. Você então. conhece outra coisa que o Gaúcho gosta? É só se você conhece. Se você quer de Chapecó, você deve saber. Então, eu pertinho não. Lá. Então, assim, só que assim, aquele lance do Gabriel, que ele mostrou lá o troféu para a torcida do São Paulo, né? Aquilo foi seletivo. Aquilo não foi ao vivo. Aquilo lá não foi ao vivo. Aquilo foi introduzido dentro do contexto. Poderia ter sido evitado. Aí eu falo para você, então o pessoal coloca o que é para gerar polêmica em cima do Corinthians. É isso que acaba acontecendo. É assim que faz. Vai gerar polêmica? Então coloca aí. Vamos botar fogo em cima do Corinthians. É isso que é. Agora, o Andrés... Mas espera aí, você está comparando o que os jogadores do Santos fizeram ontem contra o Romero com o que o Gabriel fez com a torcida do São Paulo? Não, eu estou querendo te colocar, não estou falando dos jogadores, não estou entrando na questão dos jogadores. Eu estou entrando na questão do seguinte, o Romero escorregou, foi parar no banco, tá certo? E ele parece que ele foi o culpado. Essa é a questão, ele saiu de lá como bandido. Entendeu? Ele saiu como bandido. Eu 50 caras em cima dele e tal, e ele é o bandido. Quer dizer, ele escorrega. Essa é um erro forte do Pacaembu. Eu queria mandar um recado aí pro Jorge Damião, secretário de esportes, né? Meu amigo Jorge Damião. Caiu, né? Não, foi o diretor. Foi o diretor do Pacaembu. Demorou muito ainda, Damião, para você tirar o diretor, porque é brincadeira, esse negócio da energia aí não poderia estar acontecendo. Agora, Damião, você manja de futebol. Depois da Copa do Mundo, quando o Pacaembu entrou no esquema de virar padrão FIFA, porque a Holanda usou o Pacaembu para treinar, o campo entrou nas medidas oficiais. 105 por 65. O que aconteceu? O banco ficou muito, muito próximo da linha do campo. Tá? Mas é muito próximo. Não tem 2 metros. É um absurdo isso. E então, em jogo de chuva, campo molhado, é passível de acontecer isso mesmo. Tá? Então ali, Damião, o Pacaembu não é estádio olímpico. Dá uma recuadinha nos bancos ali que vai ajudar muito isso daí. É uma obrinha barata, entendeu? Não? E vai ajudar muito o futebol. Vai até dar uma outra cara em relação ao Pacaembu. Agora, o pessoal não pode olhar. Aí é o Romero tem faltas que ele sofre. Aí sabe o que acontece? O juiz fica olhando para a cara dele, ele parece que ele é um trouxa. Entendeu? É isso que acontece. Uma hora, ele tem que se rebelar, cara. Quer ficar nervoso. Ontem teve um lance com o David Braz dentro da pequena área do Santos. Tá? O que é isso? O cara vai empurrar dentro da pequena área, no caso é o quê? Pênalti. Alguém está falando desse pênalti aqui? Ninguém está falando desse pênalti aqui. Mas é aquele pênalti ou é aquele pênalti que acontece existe 6 ou 7? Existe aquele pênalti, como que é? Existe? Aquele que acontece 6, 7 vezes durante o jogo e o árbitro não marca. Vamos supor que tivesse colocado o replay várias vezes. Eu, por exemplo, na Globo eu não vi replay. Também não vi. Por que não ficou em cima? É igual, você viu por acaso o replay do pênalti do Fagner? Do Felipe Melo do Fagner ficar em cima? Alguém falou do replay do... Não. Pô, mas você foi voltar lá atrás. Lógico, eu quero te dizer o seguinte, eu quero dizer que tem que voltar.
Outra coisa, em 20 minutos de jogo, o Rodriguinho foi puxado. Ele foi seguro, ele conseguiu escapar e jogou o lance. Legal, seguiu, juiz certo, deu vantagem. O que teria que ter acontecido? Cartão. E cadê o cartão amarelo? Tava no bolso do juiz. Não, e cadê o Gaciba? Cadê o Gaciba? Cara, a Globo, ela deveria pegar esses comentaristas de arbitragem, cara, e jogar tudo no lixo. Os caras não prestam pra nada. Não se... Olha, único, vou corrigir aqui. Arnaldo César Coelho. Esse sabe o que fala. O resto da Globo, cara, é tudo papo de louco. É tudo papo de louco. Os da Sport TV, então, pelo amor de Deus, porque aí é o comentarista, tá? Que nunca pegou numa bola. Eu vou falar o seguinte, pega esses comentaristas, põe dentro de um campo, mas não é pelo futebol, que futebol você tenho certeza são tudo ruim de bola. Mas faz o seguinte, manda eles pegar e bater um lateral com um juiz profissional. Vai dar reversão toda hora. Aí você quer ver o maior teste para comentarista? Sabe qual é o maior teste para comentarista? Você sabe qual que é o maior teste? Você sabe, não? Não sei. Eu vou fazer. Formação de barreira. Esse é o ápice. Manda um jornalista que fica falando, esses caras ficam falando abobrinha toda hora, manda eles formar a barreira. Aí você vai ver o que vai acontecer. Aí você volta para mim assim e fala assim, eles erraram tudo, é lógico. Eles não têm noção do que eles estão falando. Entendeu? Eles não têm noção. Não, um exemplo, o ano passado, o Paulo Calçade foi fazer a ESPN criou uma situação de que o Paulo Calçade ia ser o professor auxiliar do Brasilis, no time do Oscar. E ele foi lá entre a primeira e a segunda fase da segunda divisão. E deu lá os treinamentos, o resultado que ele conseguiu foi sensacional. 6 jogos, 6 derrotas. Eu já vou pro lado seguinte, aí é uma coisa que realmente ser técnico de futebol já é mais difícil. A gente já vê. Agora, a questão é de regra. A questão é de não saber de falar coisas, que o cara não tem a mínima noção do que está falando, você entendeu? O Caio teve o absurdo de falar. O Caio, hein? Caio, o medíocre Caio, vamos ser sinceros. Medíocre, né? Não vem falar assim, o Caio é um baita jogador. Você está rindo por quê? Mas você conhece alguém que chega e fala que o Caio é um baita jogador? Né? O Caio foi um bom jogador. Medíocre. Eu estou tentando entender o seu raciocínio. Onde você vai o meu raciocínio. Ele falar que a falta que o goleiro do Palmeiras fez, tá? A falta que o goleiro do Palmeiras fez, do pênalti, teve o mesmo. Se expulsou, tinha que ter expulsado o Fagner na falta que fez no Lucas Lima. Ele teve a coragem de falar um negócio desse. Agora eu te falo o seguinte. Mas é descabido? Mas é descabido a proporção? Se a visão dele, o cara jogou, acho que isso tem que ser respeitado também. Você pode achar bom ou ruim e tudo, mas... Só por acaso o Arnaldo César fala de taticamente? Fala, de vez em quando ele fala. Taticamente, quando ele quer, eu não concordo, ele não fala nos jogos, que esse jogador tem que ser escalado. Se pergunta, ele fala. Não é isso, cara, é questão do que está errado. Ele não é de arbitragem, irmão. Ele não é de arbitragem, ele não tem que falar de arbitragem. Então nenhum de nós aqui podemos falar a respeito de arbitragem. Se esse é o contexto, então nenhum de nós que estamos aqui temos direito de falar de arbitragem. Não é desse Seguindo jeito. o seu raciocínio. Não é desse. Não, por quê? Porque o que você acabou de falar. Por quê? Então explica. Você disse o quê? Que o Caio não pode comentar a arbitragem porque ele não é de arbitragem. Quem tinha que comentar era o Arnaldo César. Ele é contratado da TV Globo para quê? Não, tudo bem, mas... Tá, você está contratado aqui para quê? Você vem participar de um programa. Sim. Eu estou aqui participando de um programa. A gente aqui está específico para alguma coisa? Sim, tudo bem. Vamos falar do jogo, mas eu não Agora, eu vou fazer um comentário como eu fui. Eu vou fazer um comentário, eu vou lá convidado para fazer um comentário, tá, sobre a partida. Eu sou comentarista da partida. Eu vou ficar entrando na arbitragem se eu não sei nada de arbitragem. E aí? Mas você acha que ele não sabe nada de arbitragem? Eu acho, não, eu tenho certeza. Para ele falar um absurdo desse, você acha mesmo que tem o mesmo peso aquilo que o Jailson fez com a falta do Fagner? Eu posso até discordar dele nesse ponto, mas eu não acredito. Eu não posso falar que ele não sabe nada de arbitragem, Carreiras. Isso chega a ser absurdo em relação ao profissional que você está se referindo. Então, eu continuo falando e vou falar mais, tá? E vou falar mais, assim, a Globo tem que parar com esse negócio de botar o Corinthians em confusão.
Porque tá pegando fogo toda hora, é o Corinthians pegando fogo. Os outros não acontece nada. O Palmeiras, assistir jogo do Palmeiras na Globo é uma delícia. Né? Nada acontece, nossa, o juiz não. Aí o juiz não errou, o juiz tá bonzinho. Pô, vamos parar com isso daí, meu. O único lance que foi comentado foi um lance aos 45 do segundo, 44, 45, que foi um pênalti que você mesmo assumiu. Mas você tá falando o que foi comentado, porque é o que colocaram. Eu estou falando exatamente o contrário. Mas talvez pelo momento do jogo, nos Não, mas que momento? Pênalti é pênalti em qualquer momento, meu irmão. Eu tô sendo sincero, eu não vi o lance que você tá falando. Mas então, se você não viu, então como é que você quer discutir comigo? Eu não vi esse Mas, lance. pô, essa é a questão. Talvez não tenha tido essa importância que você colocou, porque não tenha tido O que eu quero te dizer é, entrando no assunto do vídeo. Cadê? Chama o vídeo lá e vê o que o cara fez com o Romero. Dentro da área. Eu não reparei isso. Então, Marcelo, aí que está a questão. Eu volto a falar desses assuntos. Aí os caras vão falar assim, então vamos, a hora que entrar o vídeo, qual vai ser o critério? Quantas vezes vão aprovar? Então, mas isso tudo é o que a gente está aguardando de definição, né? No sábado eles definiram lá que o VAR vai fazer parte do jogo, das regras do jogo. O que a FIFA precisa passar agora e precisa estabelecer é como é que isso vai ser efetivado e de que forma isso pode colaborar para minimizar as falhas, os erros da arbitragem durante o jogo. Ontem, por exemplo, nesse lance, estava claro que ia ser uma coisa que ia dar certo, voltar. Legal, ótimo. Ia ser pênalti pro Santos. Tá. E o lance do pênalti pro Romero, como é que ia ser? Se tivesse o VAR, muito provavelmente quem estava o árbitro de vídeo... Então, chamaria a atenção do teve uma penalidade lá, você volta aí um minuto atrás. Esse é o detalhe que eu quero saber. Assim como mas a gente só vai saber disso a hora que eles estabelecerem, a hora que eles definirem o que é. Então, mas será que isso daí vai resolver? Você acha mesmo? Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Não sei se vai resolver. Como o videochat, por exemplo, às vezes não resolve no vôlei também, porque às vezes tem jogada em que acontece um desvio, alguma coisa e o por exemplo, no gol do Botafogo. No gol do Botafogo, você acha que o árbitro pode ter uma interpretação que vai falar assim, não, foi impedido. E o outro fala, não foi, e aí? Aquele gol do Botafogo contra o Flamengo. Então, mas ele vai ver lá o vídeo, certo? Aí ele vai tomar a conclusão dele. Agora, se nitidamente o Rodolfo fez um gol lá... O Rodolfo não, mas tudo bem. Se nitidamente o cidadão fez um gol lá, ele chegou lá, viu que o cara tá com a cabeça... não, isso aí não vou dar impedimento não, isso aí tá valendo. Aí ele tá dando murro em ponta de faca, porque o vídeo tá apontando que tem... Eu sei, mas essa é a questão. Então, hoje o vídeo já aponta, entendeu? Que nem ontem, o vídeo apontou. É isso que eu falo. Então, mas ele não poderia usar o vídeo ontem. Eu sei, mas como é que vai ficar isso aqui? Vai ser complicado, vai ser uma situação... Lá na Europa, aonde foi implantado que tá dando certo? Bom, eles têm testado isso em segunda divisão, né, de alguns campeonatos europeus. E estão preparando os árbitros para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo é que a gente vai ver a real utilização disso, como será feito e a eficácia que isso vai ter. Bom, Copa do Mundo eu acho até que vai ser válido, porque o que tem cada absurdo em Copa do Mundo... Toda Copa tem uns baita de uns absurdos que acontece que você fica louco. O lance da rodada ontem também importante foi o jogo do São Paulo, um lance que questionou muito se a bola entrou ou não entrou. Talvez se tivesse, por exemplo... Mas e cadê o lance da bola? Inteligente e tal... Chip da bola. Então, o chip da bola. Esse era o mais fácil. A tecnologia não ficou aqui? Então, e aí? Aí fizeram o que com ela? Tiraram. Esse daí da bola entrou ou não, isso aí tiraram. Exato. Esse aí era o mais simples, cara. Vendo o replay. Olha, mas você vê que você vê como as coisas são engraçadas, né? Falou, detonou meio mundo aí. Então, só para não falar do pênalti do Balbuena. Do pênalti do Balbuena. Você quer falar mais o quê? Foi pênalti, cara. Então... Foi pênalti. E agora sim, não decidiu o jogo. Não decidiu o jogo. E aí? Não decidiu o jogo. A gente não sabe se decidiu o jogo. Então. Não sabe. Então, agora, como é que você fala que não definiu o jogo? Porque não decidiu o jogo. Não teve? Você não sabe. Tá cheio de pênalti aqui. Vamos lá, 70% de chance de errar. Tô errado? Não, tudo bem. Você sabia que esse é um índice? Mas o que dos pênaltis foi tão claro que os caras viram da arquibancada que ele estava dentro da área. Dos pênaltis do Paulista, 70% perdem. Só o Jadson perdeu 2. 70% perdem, é um absurdo. Teve um momento aí que o número era até maior. Numa rodada foram 2 convertidos e conseguiram melhorou um pouquinho essa média. Não, mas é um absurdo isso daí. Agora, o Corinthians ontem fez uma boa partida. O Santos, sinceramente, é o chuveirinho.
quantas bolas? 43. 43. Eu chutei 45, mas o número é 43 bolas. Falar que isso deve futebol, não é futebol. No intervalo estava Principalmente 28 a 2. Aliás, 43 até o apagão. Até o apagão. Que No jogou intervalo muito estava Chuveirinho, 28 a depois 2. melhorou. 28 bolas levantadas do E Santos por e coincidência, 2 do Corinthians. o gol não saiu, né, assim, de uma... Só do chuveirinho que eles estavam fazendo, né? Foi de um cruzamento, na minha opinião, uma falha muito feia do Cássio, né? Eu acho que o Cássio está enterrando aí a ida dele para a seleção, essa é a minha opinião, tá? Porque não é a primeira vez, ele já saiu... quase toda rodada ele está dando uma caçada de borboleta aí. Contra o Santo André. Cara, isso daí deixa inseguro, né? Não tem, né? Eu acho o que... Cássio é aquele cara, né, cara? Que ele cresce no momento e realmente Não, importante. mas contra o da Palmeiras ele catou Ele demais. está falhando sucessivamente. Mas contra o Palmeiras ele falhou também no lance. Mas eu estou falando assim, ele falha desse jeito. Agora, ele tem os méritos dele. O cara na frente dele é muito difícil Quando de fazer entra gol a nele. decisão de campeonato, parece que o Cássio entra numa outra Mas então, sintonia. se você for ver por mérito de títulos, é o Cássio. Você vai falar, o cara é um monstro. Aí você vai falar assim, O mas momento de hoje não... o menino que está lá na Roma, lá, legal, mas... O que ele Mas tem, futebol é mas fácil, o né? Tite já disse que o Ederson e o Alisson estão convocados, certo? Então ele precisa definir Eu acho que é o Pra do Grêmio. mim, um goleiro ainda. Pra mim devia é ser do o Grêmio. Vanderlei. O tá? que o Pra mim é do Cássio Grêmio. tem de vantagem com relação aos outros é a relação com o Tite, o tempo que eles trabalharam juntos e o Tite a sabe do confiança potencial dele, de um né? para outro. Né? O Vanderlei, se o Tite convocar, ele vai mostrar uma incoerência muito grande. Vai. Até Sim. agora ele não Ele chamou o levou- Vanderlei em nenhuma oportunidade. Nas Aliás, duas últimas convocações antes da Copa, ele chamar o Vanderlei, para mim ele vai ser incoerente. Você Mas sabe, eu acho merecido. você sabe que eu Sidney, quando a Copa de 2014, quando eu percebi que a coisa não ia andar bem, foi um ano antes. Um ano antes, quando o Filipão terminou a Copa das Confederações, né? Copa das Confederações. O Filipão falou o seguinte, que esse era o time, não ia mexer, estava tudo certo. Aí nós fomos para a Copa do Mundo com um goleiro jogando no Canadá. Né? Lembram disso? Vocês lembram disso aí? O Júlio César, goleiro do Canadá. Meu, o Canadá não sabe o que é futebol. O cara não sabe o que é bola lá, meu. O cara estava jogando lá para ser o goleiro da seleção brasileira. Então, assim, o Filipão tirou, ele fez o seguinte, já estou na Copa, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou... O Tite não tem esse negócio. Ele pode até deixar o cara numa expectativa boa, mas se o cara não tiver na plenitude da carreira dele, ele não vai levar o cara. Inclusive, ele deu uma declaração esses dias de que dá chances até para o Jadson, que o Jadson devia comer a bola agora, hein, voltar aí um bom futebol, porque Tite citou o Jadson aí uma das suas declarações. O Jadson, eu não sei também, assim, a gente vê um pouco isso, parece que a impressão que eu tenho é que eles ganham o jogo a hora que eles querem. Essa é a impressão que eu tenho. A hora que ele fala assim, vamos jogar bola. Aí eles jogam nem contra o Palmeiras. Você entendeu? Só que assim, aí eu falo, não sei se eles se estão se poupando para a Libertadores, não dá para entender. O Romero, por exemplo, não jogou nada. O Cleison teve um primeiro tempo razoável, depois também não jogou nada. Mal também. Agora, o time do Santos, ele veio com uma proposta legal. Ele deixou o Renato no banco, para mim foi surpresa pela experiência, né? Eu falei, pô, ele veio com Foi uma muito surpresa. criticado na estreia da Libertadores, o Renato, né? Já teve culhão de tirar da equipe. Agora uma coisa ficou assim, né? O time do Santos se joga no chão, para qualquer coisinha se joga no chão e fica lá, mimimi. Pelo amor de Deus, isso aí não é futebol, não. Agora, é engraçado que ele tirou o Renato e parecia que a coisa ia degringolar, porque ele colocou o Cittadini e a bola desviou justamente no Cittadini no gol do René, Mas né? Do René aí Júnior, né? não conta, né? Mas Dizendo só a impressão. Mas o Corinthians teve muito muito mais volume de jogo, de jogadas importantes. E o Cittadini sofreu um pênalti no fim do jogo do Balbuena. Inclusive foi nele o pênalti também. Mas olha, o Santos não pode ser isso aí. Ele colocou o Rodrigo no lugar do Gabriel, ele está sendo, digamos assim, ousado dentro daquilo que o Santos entende também como premissa do futebol, né? Que é colocar a garotada para jogar. E o Jair não está tendo medo disso. Não está tendo medo de colocar a molecada, né? Ele colocou o Rodrigo para jogar no lugar do Gabriel. O menino até foi bem no comecinho do jogo, saiu no segundo tempo e aí ele colocou o problemático Diogo Vitor, que acabou marcando o gol de empate, mas
tá indo muito bem o Jair. Na verdade, o empate teve destemido. dedo dele, né? Porque Ele- acho que depois que ele mexeu no time ali, mudou O a postura do apagão não Santos. foi bom pro Corinthians. O Corinthians ficou retraído. Eu achava, mas o O Corinthians Santos voltou outro depois parou do de jogar apagão. bola, o O Corinthians. Corinthians aceitou muito o jogo do Santos de cruzamentos para a área também, assim. Parece que não se preocupou muito com isso, né? E sabia que uma hora ou outra lá podia acontecer o que aconteceu, O né? Gabriel Sobrar fez uma muito- bola ali. O Gabriel fez muita falta pro Sai Santos, né? sai. O Gabriel é um jogador que ele realmente... Não só o Gabriel, né, meu? Eu acho que assim, da mesma forma como eu falei que contra o Palmeiras, se tivesse em campo o Gabriel e o O Bruno Henrique. o Bruno Pô, Henrique, pelo amor de Deus. eu acredito que contra o Corinthians também é a mesma coisa. Se os dois estivessem em campo, ia dar mais O trabalho. Gabriel hein? faz a diferença, né, Carreiras? Ele faz muita falta quando ele... O Bruno Henrique também, né? Concordo. Mas agora, nesse momento... O Gabriel ele teve problemas fora, a gente já até combinou um pouquinho a respeito disso, mas é muito mais problemas fora de campo, na Europa, do que dentro. Porque dentro de campo, o Gabriel é um jogador que realmente... ele é acima da média. Hoje, no futebol brasileiro, ele é um dos Tomara principais que não atacantes seja aí, outro com certeza. Keirson, né, cara? Que fica fazendo um gol, daqui a pouco. Né? Eu ouvi que o Keirson era a maior revelação da história do futebol. Eu acho o Gabigol mais jogador que o Keirson. Hã? Eu acho o Gabriel mais jogador. Então, em 13 rodadas, 13 gols, você lembra disso, não? Sim. Ok. Você não falaria isso naquela época, você trabalhava aqui naquela época. Eu ouvi do presidente do Palmeiras falando, não vem do Keirson de jeito nenhum, nem por cima do meu cadáver. Bom, eu vi isso. Não fomos só nós que vimos, né? O Barcelona viu a mesma coisa. Exato. Levou embora. Também o cara que contrata lá no Barcelona, hein? O cara que Na mandou verdade, pegar o lá Douglas. é aquele detalhe, tem Levou o dinheiro. Douglas, levou o Cara, ele Keirson. levou. Não, assim é o seguinte, ó. Levou Isso- o Henrique. É? Levou o Henrique. Isso aí chama naquele negócio do balanço lá, o cara faz o seguinte, ó, meu, você tem um caixinha pra cagada. Então, como o Barcelona tem muito dinheiro lá, então ó, você tem aí, ó, você tem até uns 20 milhões de euros aí por ano para fazer cagada, mas você pode comprar à vontade aí para arriscar, entendeu? Não? Leva embora, é igual mina. Vai, quarto jogo que os caras não escalam nem para o banco. E o Carreiras, só o Carreiras é contra o Mina. Beleza. O Paes é bom goleiro? Bom goleiro. O Elton Leite se machucou, teve que sair. Agora entrou o Paes, o goleiro reserva da equipe do São Mais Caetano. experiente Segue, aí já de São Titular, Caetano, né? ficou O ano anos como passado, titular. praticamente. o ano segue inteiro. 1-0 lá, 15 do segundo tempo. Olha que legal, em Bruno Recife, ó. Vamos ter que dar pizza pra galera, hein? Tô ferrado. Segue hein? 1x0 aí pro São Caetano, pro Azulão, lá no Allianz Parque. A gente vai informando também aqui o telespectador. Agora, o que eu quero saber da minha bancada aí sobre o Clássico é se vocês acharam justo esse resultado, Frank Fortes. Ficou justo aí o 1x1? Eu acho que foi um resultado justo, sim. O Corinthians é uma equipe muito difícil de se jogar contra quando você está atrás do marcador, né? Porque o Corinthians oferece o jogo para o adversário, mas aí quando ele recupera a bola, ele faz uma transição muito rápida. Acho que é o time que melhor toca a bola no meio-campo e trabalha infiltrações de seus atacantes, né? Ora com o Romero, ora com o Rodriguinho. Quando os dois não estão, o Jadson aparece. Então, assim, o Corinthians é o que melhor trabalha esse estilo de jogo. Então, é muito difícil jogar contra o Corinthians estando atrás do marcador. Por sua vez, o Santos não desistiu do jogo em momento nenhum, né? O Santos foi buscando o ataque, foi buscando Isso é verdade, o empate e sabendo que corria riscos. Porque se encaixa um contragolpe do Corinthians, se o Corinthians consegue fazer aquele trabalho de transição, por isso é que eu queria elogiar também muito o Alisson na partida de ontem. Outro jogador que evoluiu muito no Santos. Acho que, por jogar algum tempo aí ao lado do Renato, né? O Renato tem um estilo de jogo que é muito clássico também, e o Alisson, que muita gente chamava de butinudo, está evoluindo. Mas jogou bem. Está evoluindo também, foi uma das principais figuras do Santos ontem, então o resultado acho que foi justo, sim, e estou torcendo muito para que nós tenhamos aí 2 jogos mais entre Santos e Corinthians, semifinais ou finais de campeonato aí, porque Foi um jogo promete. bonito, né? Ó, aqui ó, o Toninho do Poço, nosso querido amigo aqui, tá mandando aqui ó, uma estatística que eu não conhecia. Primeira torcida de Santos, Corinthians, eu já sabia. Segunda, Jabaquara. Terceira, Portuguesa Santista. E em quarto vem o Santos. De certo, estava todo mundo no Pacaembu Pô, ontem, né? Que tinha quase 40 mil Santistas lá e só tinha Santista. Será que o Romero tá vendo essa estatística aqui? O Tony tá de sacanagem. O Santos tem mais é que jogar em São Paulo, gente. Olha lá ontem. Você lembra que na semana passada eu duvidei que o estádio estaria cheio, né? Você duvidou. E estava. Parabéns ao Santista. Foi muito Mas bacana. Santos no Pacaembu é sucesso, Nem né? sei, Já mais é contra o comprovado Corinthians. isso aí. Ó, clássico. eu tenho que mandar um abraço aqui, que senão apanho, viu, meu?
Mandar um abraço para a família Carreiras, que está em casa. Para a Luciana, que está em casa assistindo lá, junto com a Alicia, com o Enzo, com a Antônia. E com a amiguinha deles, a Laurinha, também estão assistindo lá o programa em casa. Vendo lá esperando o papai. Daqui a pouco o papai está aí para dar um beijão em vocês, tá? Mandar um abraço também aqui, ó, para o Sidney do Fábio Denadai. Ele falou que ele teve que ir no médico da fimose, por isso que ele não pôde vir aqui, mas ele falou, tá mandando um abraço especial para você aqui. Tá aí, ele falou, Frank, que ele te ouve muito lá na Band, viu, cara? Ouvia, né? Ele aqui, ó, colocou aqui, ó, pô, sou fã dele. Tá bom, obrigado, Muito um abraço, bacana, grande viu? abraço. Logo, logo vai dar. Manda um abraço aqui também, aqui tá o Júlio, pessoal que não perdoa. Pro Centro Odontológico Doutor do Povo, pro Bruno e pra Adriana, ó. Eles que são os responsáveis por dar esse prêmio maravilhoso que a gente está dando aí no ar hoje, ó. Limpeza de pele, limpeza e clareamento dos dentes, gente. Isso é um presentão, não é à toa que nosso e-mail aqui tá bombando hoje, viu? Muito bacana. Tá certo, agora eu quero saber de você então, Marcelo. Você que ficou um pouco quietinho aí, né, nessas polêmicas do Clássico. Achou justo o empate aí no Clássico Alvinegro? Bom, acho assim, vamos esquecer o lance do pênalti. Vamos esquecer esquecer vamos analisar o lance o que os do times pênalti. jogaram. Vamos analisar o jogo. Claro que o pênalti aos 45 do segundo poderia ter saído o gol e definido o jogo, mas vamos falar do jogo. Achei que foi um bom jogo. Não pode esquecer que o gol do Corinthians foi também um gol muito atípico, né? Difícil acertar um chute dali, teve o desvio, né? então até improvável aquele gol do Corinthians, e aquilo mudou muito a sequência do jogo, né? Mas eu acho que foi um bom jogo de futebol. Acho que os dois times mostraram o que são suas propostas ao longo da competição. O Corinthians esperava o Santos e quando vinha no contra-ataque teve a oportunidade talvez de matar o jogo, umas 2 ou 3 chances o Corinthians teve. Teve aquela que o Guedes salvou, né, Isso, em cima exato, da linha. longe do Jadson. O Santos, por sinal, teve muito mais oportunidades de gol, talvez não tão claras, mas mais oportunidades que o Corinthians. Mas eu acho que o jogo em si foi bastante equilibrado, o resultado foi justo. Acho que o Gabriel fez muita falta para a equipe do Santos, porque o Corinthians tem um jeito de jogar onde talvez um jogador ou outro não seja tão importante. No Santos, o Gabriel hoje é um cara que faz muita diferença. Chegou para resolver. Exato. Então, né? eu acho que assim, o Santos é muito mais dependente do Gabriel do que o Corinthians de qualquer outra peça. Então, para mim, fez muita falta no jogo de ontem. Agora, foi um bom jogo, o torcedor do Santos está de parabéns e eu acho que é dois times ali que, de repente, podem fazer a final do Campeonato Paulista, viu, Carreiras? Eu fiquei assistindo ontem esse jogo e fiquei pensando nisso. O jogo foi muito bom. Foi. José Mário Pinotti, filho de Mauá, viu? Marcelo, concorda com você aí do que a gente estava falando. O Bruno Henrique e Gabigol, o Santos vai dar trabalho. Vamos ver como vai voltar o Bruno Henrique, né, cara? Esse é o problema dele é meio sério, né? O problema dele Vamos ver como ele vai voltar, né? Mas vinha muito bem, se jogasse o que jogou ano passado. O Bruno Henrique, a questão é delicada, né? Essa questão da lesão. E para piorar um pouquinho a situação ainda, ele começou a fazer os treinamentos utilizando uma espécie de um óculos, né, de segurança para proteção ali. Não se adaptou à utilização do óculos, então está meio complicada a situação aí para o Bruno Henrique. E ele é importantíssimo para o Santos. Eu conheci um cara eu vi um cara jogar de óculos, cara, que o cara... Davids. Hã? Davids. Não, tio. Carinha Abdul-Jabbar. O cara jogava basquete, maluco. O cara no óculos não fazia diferença nenhuma. Ninguém segurava o cara. Mas você lembra do Davids, né? Que jogava. O Davids E lembra. uma informação agora, acabou, tá? O jogo aí lá no Moisés Lucarelli. Bragantino venceu realmente a Ponte Preta. Resultado ótimo para o Santo André. Muito aqui, bom, né, muito bom, muito São bom. Paulo também, resultado ótimo para o São Paulo. E bom para o São Caetano também, né? o São Caetano que vai se mantendo também no 1-0 lá no Aliança. E aqui o César Chaim, Carreiras, quem estava 25. mais apagado no Pacaembu ontem? Os refletores ou o Jadson? Já Olha, ficou devendo. mais também. 2 pontos na conta do Cássio, contra o RB ele fez igual. É isso aí, o Rudy Ramos aqui, o César Chaim. O Jadson ontem, principalmente, teve um lance lá que fez uma jogada, podia ter rolado para o Júnior Dutra fazer o gol e ele preferiu bater. Estava mais difícil para ele bater do que ele passar para o Júnior Dutra, então não entendi também por que ele bateu aquela bola. E o Maicon se firmando, né, na lateral esquerda. Mas já deu declaração no final do jogo que não quer mais jogar na lateral, não. Letícia, deixa eu explicar. Se tratando de Corinthians, isso é mentira, tá?
Sabe por Não, quê? é verdade, o Carille deu entrevista já falando que ia Mas ter uma outra solução. Então, mas essa é a questão. Quando acontece isso num time como o Corinthians, você sabe qual é a solução? É rua. Entendeu? Porque ele não tem que Porque o escolher onde jogador não jogar. manda no Corinthians. O jogador não marca, você não manda no Corinthians. Mas agora você chegou não o está Sid entendendo. Clay. Hã? Então, mas sabe o que vai Foi acontecer? apresentado Daqui a hoje. pouco os caras metem o Ralf em campo, o carinho que a torcida tem pelo Ralf. Você entendeu? Não entra o Ralf lá, sabe o que vai acontecer com o Michael? Terceiro reserva. Aí o cara Já vai ficar tava, lá. né, na Aí reserva. o cara vai ficar lá. Ele vai pedir para ser escalado Aí na vai lateral. falar, pelo amor de Deus, deixa eu jogar até de ponta esquerda agora. É, irmão, foi tá bem, cheio de foi coisas bem assim na no lateral futebol. esquerda. Não, não tem A dúvida. gente já viu esse filme várias e várias vezes. Então não tem essa de que falou, ó, assim, não falou que não joga. Mas quem não joga? Você tá de brincadeira. O cara joga assim, irmão. No Corinthians, o cara joga de qualquer jeito. O maior exemplo disso chamava-se Wilson Mano. Jogava em tudo que... O Wilson Mano acho que até no gol jogou no Corinthians, cara. Birubiru era outro também. Pô, o Birubiru chegou no Corinthians para jogar no meio campo de cabeça de área. Na final contra o São Paulo ele era ponta esquerda. Pode ser que realmente ele se arrependa aí, né? Até porque chegou agora o Sid Clay. Vamos ver como é que vai ficar essa lateral esquerda aí Aliás, no Corinthians. esse tem tudo para dar certo no Corinthians com esse nome, Sid Clay. Putz, cara, que nome, Sid Clay. Ele conecta Gol até do o Sid nome Clay. das pessoas. Pô, velho, mas vamos Pô. ser sinceros, velho. Sid Clay parece esses nomes aí que aquele cara lá, da rádio fica falando lá, como que é lá, do Mofunfa lá, que fica zoando lá, o Sid Clay, Rony Clay, não tinha... Pô, você tá de brincadeira, mas faz parte, né? Pode jogar muita bola. Eu acho que a gente podia inventar um apelido pra Mas ele. Sid Clay ainda é melhor do que Elvis Presleyson. Não, Elvis Presley tudo bem. Tá, a gente Não, sabe, esse né? aí. Mas, meu, Sid Clay precisava colocar um apelidinho, botar um Clayzinho, né? Botar sei Meu Deus, lá, velho. piorou, conseguiu piorar. Mas às vezes falta alguém na vida dele falar pra dar um apelido, cara. Hã? Ó, os próximos confrontos agora de Corinthians e de Só porque já Santos. teve Jaceni, pode ter Sid Clay, velho. Jaceni grande. São Jogou times- aqui. O Jaceni jogou também aqui? Jogou aqui. Puta, jogador sensacional, uma figura muito boa, velho. Bom, o Corinthians agora enfrenta o Mirassol na Arena Corinthians em Itaquera nesta próxima quarta-feira e o Santos vai Vai ter o a desespero Novo agora. Horizonte enfrentar o Novo Horizontino, né? Então, temos na penúltima rodada aí, temos mais 2 rodadas para encerrar essa primeira fase do Campeonato Paulista e vamos para as quartas de final. Então, agora a gente fala do São Paulo também, né? Que começou perdendo aí para o Linense, mas conseguiu virar o jogo. Então, toca o hino do São Paulo, produção. Salve o tricolor Ó, pra paulista. gente começar a falar do tricolor, eu acho que a gente precisa falar do Dorival, né? Que conseguiu recuperar um pouquinho da confiança, estava ameaçado, a torcida pedia muito Luxemburgo aí no comando do São Paulo, mas aos pouquinhos aí o Dorival parece que vai, né, recuperando. Se bem que venceu, mas não convenceu, né, Frank? Agora, os jogadores parecem estar fechados aí com o Dorival no São Paulo. No último jogo convenceu, mas não venceu, né, Frank? Eu acho que ele segue ameaçado, né? Venceu o CRB no meio de semana pela Copa do Brasil e ontem foi aquela vitória do jeito que nós conhecemos aí, do jeito que nós vimos, com gol no último Um minuto. sofrimento. E um empate, nossa, aumentaria a pressão demais contra o Dorival. Eu conversei na semana passada, ao longo da semana na realidade, com o João Paulo de Jesus Lopes, que hoje é apenas conselheiro do time, né? Mas que, por 20 anos aí, conduziu lá o futebol, trabalhando como diretor adjunto, depois diretor, depois vice-presidente, enfim, sempre esteve muito perto ali. E a partir da chegada do Carlos Miguel Aidar, aquela administração catastrófica, a pior da história do São Paulo, mas disparadamente, ele se afastou do futebol. Hoje ele é conselheiro, mas é claro, tem uma influência grande lá dentro. Então ele teve a melhor história do São Paulo e a pior, é isso? Podemos dizer o Carlos Miguel Aidar? No período... Né, áureo do São Paulo foi ele, né? Teve a primeira administração dele, né? E ele tinha um Juvenal, né? Diga-se de passagem na diretoria. Né? Então, e eu conversei com o João Paulo e o João Paulo disse o seguinte, olha, Dorival teve tempo já para apresentar resultados no comando do São Paulo. Né? E eu acho que, até uma expressão que ele usou, eu acho que o gato subiu no telhado para ele. Ou seja, entre os cardeais, entre os conselheiros de São Paulo, tem uma série já, um grupo Então, que não aguenta mais o Dorival Júnior. ao meu ver, E esse tipo de pressão, a gente sabe que ele é muito forte, não só no São Paulo,
mas os grandes clubes de forma geral. Eu acho uma visão errada. Primeira coisa, o campeonato mais importante de São Paulo, a Copa do Brasil, ele está indo bem, né? Já são aí quantas equipes aí? Essa fase agora... É a terceira fase. Terceira fase, não vai perder do CRB lá, né? E assim, o Campeonato Paulista tá aí, tá lá, tá para classificar. Então, assim, é difícil. Ontem ganhou não jogando bem, faturou os 3 pontos. Só que domingo passado tinha quem que saiu como melhor homem em campo, o goleiro da Ferroviária. Disparado, melhor homem em campo. Que adianta? Não adianta nada. Aí tá, então quer dizer, pode ser que as coisas começaram a mudar pro Dorival. De repente começou a ter um trabalho diferente e aí é aquela coisa da sorte começa a ajudar. Não, mas elas começaram a mudar a partir de que momento, Carreiras e Marcelo? A partir do momento que ele tirou os 2 medalhões do time, né? Ele tirou o Nenê, tirou o Diego Souza, veio com o Brenner, tornou o Valdívia titular, o time venceu no meio de semana. E o Marcos Guilherme. Isso. Mas estou falando assim, os 2 que ele tirou ali. Mas eu não. E assim. Você acha que o Nenê é ruim de grupo? Eu não acho. Não que seja ruim mas de grupo. Mas o Diego Souza a gente sabe que é complicado. O que eu estou dizendo é o seguinte: esses caras aí, para começar o jogo, os caras não estavam aguentando o ritmo, não estavam segurando a marimba, entendeu? Colocou a molecada para ver o que é que dava. E os caras, ele está lançando no segundo tempo. Foi assim contra o CRB e foi ontem também contra a equipe do Nenê. O Nenê foi importante ontem também quando entrou. Então, esses jogadores, eles são importantes. O que se questiona é assim, como é que nós vamos fazer? O Marcelo falou isso aqui. Como é que Nenê, Cueva e Diego Souza vão jogar juntos? Desde a contratação, né, Frank? Eu já bati nessa, não joga. Hoje em dia, 3 jogadores com essa característica junto no time, não vai rodar. E continuo com a mesma opinião. O São Paulo, me preocupa muito a participação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. No Paulista, não. É o seguinte, o São Paulo no ano passado, que quase caiu, que brigou o campeonato inteiro para não cair, tinha um time melhor do que tem hoje. Então, isso preocupa, o torcedor São Paulo deve estar muito preocupado, porque o time do São Paulo do ano passado, que terminou o campeonato, era melhor do que o time que está jogando agora. Mas complicado, você complexo. Tem razão, Marcelo, mas você sabe que o panorama agora, do ano passado já provou isso, eu acho que esse ano vai ser nessa mesma tocada. E assim, o São Paulo corre o risco de ter um time horrível no brasileiro, trabalhando sempre para ficar fugindo do rebaixamento, tá? E embolsar uma Copa do Brasil, e está na Libertadores de América. Então, você vai falar assim, o maior prêmio que é o da Copa coisa, do Brasil. Você vai trocar 38 rodadas, que você tem que manter em alta, 38 rodadas, tá? Vamos falar que um campeão da Copa do Brasil agora nessa nova fase, quantos jogos efetivamente ele faz? O 12, Paulo já fez 2, agora começamos ida e volta, né? Já fez 3, né? 3 jogos. Foi o terceiro jogo. Já fez. Então, mas vamos supor, mais um aqui, 3. Então vamos considerar que seja 14 jogos, talvez, o Frank? 14. Mas a gente não pode esquecer que os times da Libertadores, os times fortes, vão entrar na competição. Vai afunilar. Os times fortes, daqui a pouco, da Libertadores, vão entrar na Copa do Brasil. Por enquanto, São Paulo, assim, com todo respeito, não pegou ninguém até esse momento. Não, eu sei, mas entenda. Eu quero ver, na hora que chegar aqui afunilar, como é que o São Paulo, com esse time, vai segurar a bronca. Então, mas eu entendo, mas aí você tem todo um histórico, meu. Escuta, o São Paulo, infelizmente, a Copa do Brasil não tem tradição, é o sonho deles. O São Paulo tem o sonho de ganhar a Copa do Brasil. Então, e o João Paulo falou justamente isso. Falou, a Copa do Brasil é fundamental para o clube esse ano. Então, agora pode ser o mais importante. Só que o que não pode acontecer é assim, tá indo bem na Copa do Brasil, vai começar uma baita de uma pressão, teoricamente, para um campeonato secundário que para o São Paulo eles vão meter o Paulista. É isso que eu não concordo. Qual é a sua visão disso, Sidney? Não, efetivamente, a questão do jogo de ontem. O São Paulo não jogou bem. O São Paulo e o Dorival chegaram a um ponto em que o mais importante passou a ser o resultado. Ele poderia jogar mal, ganhar com 2 gols irregulares, mas teria que ganhar o jogo. Isso é importantíssimo. Agora, não pode achar que as vitórias conquistadas até agora na Copa do Brasil vão ser suficientes até mesmo para disputar o título na Copa do Brasil. O Marcelo lembrou bem, os times mais fortes ainda não entraram na competição. Quando a coisa afunilar, o São Paulo vai ter dificuldades enormes. Mas agora a pergunta é, em relação nesse momento, que está indo bem na Copa do Brasil, e se ele, por exemplo, ele vai para CRB, próxima vez já vem um adversário um pouquinho melhor, passa fácil também.
e de repente ele não se classifica para o Paulista, para as finais. Como é que fica isso? Ô, Carlos, posso só colocar uma coisa? Assim, acho que muito está se discutindo Dorival. O problema é muito acima do Dorival. Opa. O problema é que o time do São Paulo... Ó, vou fazer uma comparação. Não, o problema é muito acima do time, né? Exato. Pra Se falar a você verdade pegar... mesmo. Mas tiraram o Dorival para bode expiatório. Se lá no São você Paulo. pegar Palmeiras, Corinthians e Santos, cara, numa caminhada, eles estão 6 meses na frente do São Paulo, com todo respeito. O São Paulo não tem não tem um padrão de jogo, o São Paulo não tem a mesma qualidade técnica desses times. É triste ver o São Paulo numa situação dessa, um time que, sei lá, 7, 8 anos era uma referência no Brasil. Então, O último título do São Paulo, você lembra? Um inteiro ou meio? Não, o último título do São Paulo. O último título foi em 2012, que o time não voltou para o segundo tempo, ele foi campeão. Sul-Americano do Tigre. Então, assim, o meio título eu lembro agora, o título mesmo foi em 2008, né? então, mas aí levando... Você Então, tendo, já está indo para 11 anos. Você tendo um time forte, uma camisa tradicional como é o São Paulo, mas a gente vê que está muito desestruturado ainda, está muito anos-luz. Que você falou, ó, esses dias eu vi não lembro de quem fez o comentário, que São Paulo virou café com leite quando joga os clássicos contra Santos, Palmeiras e Corinthians. Infelizmente, é muito triste falar isso, mas está caminhando para isso aí, cara. O próximo jogo do São Paulo contra o Palmeiras, quero ver quem vai apostar no São Paulo. Para mim é zebra o São Paulo hoje ganhar do Palmeiras, infelizmente, para falar isso. Então, isso, para o torcedor do São Paulo e para a diretoria, devia servir de lição. Eu vou voltar na tecla. O São Paulo terminou o ano passado dizendo que não tinha dinheiro, que ia montar um time para esse ano. Começou 2018, o São Paulo é mais fraco do que o time de 2017. Como é que isso vai ser resolvido? Você coloca que é mais fraco porque saiu o Hernanes, é isso? Saiu o Prato, saiu o Hernanes e a Prato que não deu certo, hein? Mas o Prato... Peraí, Carreiras, o Prato nada. ficou 6 meses no Prato São ou Paulo. Trellis? Não, o Prato não fez nada. Você queria o Prato hoje como centroavante do Corinthians? Hoje? É. Talvez. Eu te digo que o Prato é melhor que o Borja, é melhor que todos os Não atletas. tenho dúvida disso. Ele só não é melhor que o Gabigol. Tá, mas só que no São Paulo não deu certo. Mas, Carreiras, aí você teve. Se você perdeu o Hernanes, que é um grande jogador. Aí o Hernanes, não. E aí mudou todo esse sistema de jogo. O Hernanes eu concordo com você, tá? O Hernanes eu concordo. Agora, assim, Prato e o Diego Souza, Mas olha só, nós estamos falando de um cara que está no grupo para ir para a Você viu seleção a entrevista brasileira. dele ontem, que ele disse? Ele falou, não gosto de jogar como centroavante, não me adapto ali, estava jogando fora da... Ele não é substituto do Prato. Isso foi uma mentira que foi contada porque o São Paulo precisava vender o Prato, tinha uma proposta e precisava substituir alguém. Trouxeram um jogador de nome. Eu nunca vi ele centroavante. Então, não adianta, o Diego não joga naquela posição. Então, o São Paulo vai apostar no Brenner, talvez, no menino, talvez seja até uma boa aposta. Mas eu quero dizer, o São Paulo começa o ano mais fraco do que terminou o ano passado. Isso para mim... Enquanto o São Paulo não botar que o que importa é título e não dinheiro, porque ele está nessa daí de, o caixa... Ano passado, os moleques que mandou embora, todo moleque bom, faturou um caminhão de dinheiro. Vem falar para mim que se aqueles 3 jogadores que foram embora ano passado tivessem no time, o São Paulo não estava... O David Neres, no começo, o Luiz Araújo, são 2 jogadores que estavam muito bem. Falando em dinheiro, viu, Carreiras? Você está a 6 minutos de pagar pizza por São Caetano. É? Enquanto isso, eu quero falar também de Braga Metal, porque você que precisa de segurança aí para sua casa, encontra na Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. E tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Isso aí. Sidney, você sabe quanto tempo leva para você guardar sua família dentro de casa com segurança? Dá a dica aí que é importante. 12 segundos. Mais do que nunca. 12 segundos, tá? 12 segundos para você colocar na sua casa um bom portão automático que você vai ter a tranquilidade da sua família guardadinho, bonitinho, sossegado, porque realmente esse negócio de você parar, vai lá, desce do carro, abre a porteira,
entra no carro. Nós estamos em 2018, passa, né? Fecha a porteira. E aí os bandidos são assim, opa, esse é o filé mignon. Eles ficam só passando, vamos esperar só o Mané chegar pra gente. É assim. Agora, num portão desse daí não tem como. Em 12 segundinhos você tá guardado. Então, pensa bem, a dica é Braga Metal. Ele liga lá porque o cara é corintiano, faz um preço de corintiano, ou seja, bem baratinho. Tá certo, então confiança e segurança na Braga Metal. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, mas não sai daí não, porque a gente volta para falar de São Paulo e com o resultado também do jogo entre Palmeiras e São Caetano. Informação importante aí, Frank Fortes. 15 minutos de acréscimo, não, brincadeira. 5 minutos de acréscimos lá no Allianz Parque, segue 1-0 para a equipe do São Caetano. Já estamos com 47 e quase que o Scarpa de falta agora empatou o jogo, mas quase. Daqui 10 minutos o Palmeiras empata e acaba. Daqui 10 minutos a gente encomenda a pizza. Porque assim, o jogo contra o Corinthians, que a torcida tá... Corinthians! Olha, sabe o que aí chegou lá, o que aconteceu com o Felipe Melo? Mas pôs o Corinthians... chegou pro juiz ele pôs o Corinthians na discussão de novo, o juiz impressionante. foi falar pro juiz assim, ó, acaba esse jogo, senão nós vamos quebrar tudo aqui, ó, certo? Cara. E o juiz, 3 minutos antes, né, acabou o jogo. Agora o Palmeiras, né, tá perdendo em casa. Cara, você é sócio do Corinthians? Qual foi até hoje? Você é complexado, tudo você leva pro lado do Corinthians, o jogo é Palmeiras e São Caetano. Como foi a primeira fase do Palmeiras no ano passado na Libertadores? O que tem? Qual minuto acabava os jogos? Qual minuto? O Palmeiras empatava tudo no finalzinho? Não, finalzinho que estava, 54, 52, fala aí, isso é finalzinho? Peraí, presidente, Palmeiras e Santo André e São Bento. O Santo André empatou aos quantos minutos do segundo tempo? 48 e 58. E o jogo ia até? 49. Ah, tá bom. Sim. Tá na é futebol. Agora, o que o Corinthians tem a ver com tudo isso? Mas e 54 minutos, cara? Você? 54? Na Libertadores tem jogo que pode ter 1 hora, né? Dependendo contra quem você joga. E os 52? Que tem? Coincidência só do Palmeiras? Não, na verdade depende do que acontece no jogo, né? De quantos minutos fica parado. O cara vem jogar fora, ele faz um gol, ou tá empatando, é Libertadores, ele segura o jogo. O árbitro pode ou não dar os acréscimos. Só acontece com o Corinthians, com o Flamengo, com o Corinthians, mas que complexo de que tudo acontece com o Corinthians. Não, isso acontece. Eu acho que você chega lá no Corinthians, os caras não deixam você entrar, porque você é negativista ao extremo, cara. Tudo é contra o Corinthians, tudo acontece contra o Corinthians. Pelo contrário, os caras me adoram. O que eu quero te dizer é o seguinte, 54 minutos. Cadê a trilha do Rock Balboa? 54 minutos, um jogo da Libertadores, vocês acham normal? Se dividir aqui, eu vou fazer assim. Pô, não é possível, Não tem essa. Aí, 54 minutos do segundo tempo, cartão amarelo pro Scarpa. Brincadeira, 49, 54 foi. O Scarpa tá jogando hoje? O Palmeiras, gente, vamos falar, a retrospectiva do Paulista, vamos lá. Empate, derrota, é isso? Um detalhe, só para empate, derrota. O Palmeiras está classificado no Campeonato Paulista desde sexta-feira, né, com os resultados da abertura da rodada. Então, esse jogo é muito mais importante para o nosso São Caetano, em termos de resultado, do que o próprio Palmeiras, que poupou aí o seu time, porque na quinta-feira tem o Clássico e será também onde ele poderá zerar os jogadores que estão pendurados com cartões amarelos para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas isso a gente só vê quem... E ganhou o jogo. Não é todo mundo que vê, entendeu? Ganhou da onde? E com certeza isso aí vai prejudicar muito o Corinthians, de alguma forma. Olha aqui. E o Palmeiras ganhou na Libertadores de quem? Do Júnior. Do Júnior. Aliás, foi a única equipe brasileira que ganhou, né, na primeira jogou muito bem, rodada né? aí da fase. Aliás, o palmeirense concordou com a expulsão, né? Nossa. Por quê? Você queria que fizesse o quê? Assinasse um cheque e desse um prêmio pro cara? Melhor lutador da noite, você, o Dana White, tá te dando um prêmio. Era isso que você queria que fizesse com o cara, do Júnior? Não, eu gostaria de ter
tido essa mesma convicção quando o Jailson fez aquilo com o jogador do Corinthians. Mas o Jailson continuou no jogo? Hã? O Jailson continuou no jogo? Foi expulso. Ah, então tá bom. Então o juiz acertou, Só que não a acertou? torcida do Palmeiras saiu expulso, descendo. ele A foi torcida expulso, do Palmeiras, que o juiz roubou, que o juiz não sei o quê, que aquilo não foi lance. Peraí, bota metade aqui. Eu preciso falar um negócio na cara dele. É que você tem que lembrar o seguinte: aqui, no jogo do Corinthians e Palmeiras, o árbitro demorou 1 minuto para expulsar e para marcar, né? Lá não, lá ele viu na hora que tinha sido criminoso. Tá errado? Não. Tá errado? É para você tudo Ele contra o errou, Corinthians. ele errou. Veja bem. Ele demorou, mas analise, errou ou demorou, mas acertou? analise. Ele demorou, mas errou ou demorou, mas acertou? Não, ele acertou. Ambos acertaram. né? Então pronto. Agora, Mas aí, ó, o Corinthians está na parada de novo. É lógico, Impressionante. mas sempre vai estar na O parada. jogo era Júnior e Palmeiras. O jogo do momento é São Ó, Caetano e Palmeiras. O problema dele é com o Palmeiras e o Corinthians tem que entrar e o no meio de Palmeiras. alguma forma. Tira a Não dá mão pra daí, entender Marcelo. isso Olha lá aí. a sua mão aparecendo lá, cara. Você tá pegando no cara. Ele quer saber aqui o resultado. Quero saber quanto terminou o jogo aqui, Daniel. Fim de jogo, fim Acabou de jogo. o Fim de jogo, acabou. Acabou o jogo? Azulão. São Caetano, grande São Caetano. Puta, Carreiras deve 10 pizzas. putz, Vai eu devo pagar 10 pizza. pizzas pro time. Ó, vou E pagar aí o com São o maior Caetano no gosto, grupo hein? do São Paulo fica com quantos pontos, Letícia, por favor? Vou trazer essa pizza lá de Itapecerica São da Serra. Caetano conquista 3 pontos, então vai para 13 pontos, apenas 1 atrás do São Paulo. Aí, São E- Caetano que sai, ô E aí Fred. na quinta-feira o Palmeiras pode mais uma vez ajudar o São Caetano. Com essa pontuação, Fazendo um bom resultado. com essa pro São pontuação, Paulo. você acha que o São Caetano se livra do rebaixamento? Ah, né? sim. Já está livre. Já sai fora, né? Com essa daí ele já fica. Mais uma Também vitória pelo praticamente número São de vitórias. Caetano. Também pelo número E como de a vitórias. Ponte E outra perdeu, coisa, tem grande parabéns chance pro de se Pintado, que o classificar pra Carreiras não próxima fala, né? fase. O Carreiras não fala. Parabéns pro Pintado, terceira vitória consecutiva, chegou, ajeitou o time com aquele jeitão dele que a gente sempre enaltece aqui, Ó. né? De ser pulsante. Semana passada eu falei pro Bruno Recife, se ele colocasse a raça no time, eu ainda perguntei isso pra ele, se ele passasse o espírito dele de jogar, o São Caetano ia chegar longe. Entendeu? Não, porque ele é um cara raçudo. Ele é um cara que, na minha opinião, foi injustiçado no São Paulo. Assim como eu acho também que o Milton Cruz também foi injustiçado. Eu acho que o Milton Cruz deveria ter tido uma oportunidade melhor no São Paulo. Tá? Aí depois veio o Pintado estava lá. Olha, gente, é assim, o Pintado é um técnico que, assim, sabe das coisas, meu. Sabe? E assim, jogador com ele, meu, é jogo duro. E se ele mandar bater, tem que se bater só acima da medalhinha, que ele batia. Batia muito. Chegava junto, né, Carreira? Nossa senhora, Marcelo. Hã? Chegava antes. O Pintado Chegava junto, era... não. Não, o Pintado era daqueles que batia. Eu lembro do Pintado, dá pontapé no cara e ainda meteu o dedo no cara no chão ainda. Ó. Levanta que eu vou te bater de novo. Aquilo que o Christian fez com a Arouca uma vez no Pacaembu, um jogo Acho que entre foi, Corinthians, não é? É a mesma coisa. Pintado ia lá. Foi naquele jogo lá que o Christian fez o sinal lá pra É. torcida de São Paulo? É a né? mesma De joinha, coisa. né? Que o joinha. Arouca até pediu pra sair, aquilo era tradicional no É Pintado. quando o cara faz o joinha com o dedo no meio, não é isso? Cumprimentou a torcida? Bom, a gente vinha falando do São Paulo antes, né, que conseguiu a vitória aí no finalzinho, e agora o Palmeiras acaba de perder para o São Caetano, e justamente o próximo jogo aí dessa 11ª rodada é o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Agora, eu acho que o favorito, até para jogar em casa e tal, é o Palmeiras. O Marcelo estava falando aqui nos bastidores que vai dar 4-0 para o Palmeiras, é isso, Não, Marcelo? eu acho que o Palmeiras tem muito mais time que o São Paulo. Nesse momento, Carreiras discorda um pouco, mas eu acho que sim. E eu acho que é bom o São Paulo tomar cuidado, porque senão ele vai ser atropelado novamente lá no Allianz. Aliás, o histórico do São Paulo no Allianz é muito negativo. E nesse momento, eu acho que o Palmeiras é favorito sim, e bastante favorito para essa partida, apesar de ser um clássico. Sidney, Mas eu acho e o aí? Palmeiras no momento muito... O São Paulo, o Vamos Palmeiras muito palpitar melhor então para no esse momento. jogo, Então, só, Sidney. você dá Palmeiras. Eu, para mim, dá Palmeiras. Qual o placar? Placar é difícil, mas eu acho assim, sei lá, 3-0, 3-1. Acho que o Palmeiras ganha bem, eu acho. Sidney. Eu acho que o Palmeiras é favorito, é uma situação diferente do jogo de hoje. O Palmeiras vai estar completo. A derrota de hoje serve para o palmeirense refletir com essa história de ser o maior elenco do Brasil. Não é pelo fato de você ser o melhor, né, elenco do Brasil que você pode, numa determinada partida, tirar 10 jogadores titulares. Você pode ter um melhor elenco, considerado o melhor elenco, mas essas substituições, elas precisam ser feitas. Muda 3 jogadores, 4 jogadores. Você mudou mais da metade do time,
Você quebrou toda a estrutura. Perfeita análise, presidente, perfeita Mas para mim o análise. Palmeiras é favorito, o histórico, não só o histórico, mas o momento do Palmeiras, mesmo com a derrota de hoje, com um time alternativo, o momento do Palmeiras é melhor do que o do São Paulo. Arrisca um placar aí para o nosso palpitão, Sidney. Uns 2-0, é um 2-0 placar meio Palmeiras. clássico aí. Então, esse é o palpite, Carreiras. Meu palpite? 2-2, empate. Empate. Eu acho que o Roger se perde quando tem um técnico melhor do outro lado. Esse é o grande problema do Roger. Frank. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. E eu vou... Quer dizer, se o Corinthians não aparecer lá para jogar, né? De repente pode até ser que aconteça isso. Né? Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. De Acho que repente vai o ser Jusilei faz jogo 2 gols, hein, apertado cara? também. Acho que não vai ser tão fácil assim, porque clássico é clássico, né? E vice-versa, como já diria aí o Vicente Matheus. E ele está reclamando que eu não falo do povo, né? Mas então vamos falar da clínica do doutor do povo, não é isso, Letícia? É, você quase não fala do time do povo, agora tem que falar do doutor do povo também. Vamos lá. Boa noite, pessoal do Futebol Mais Debate. Hoje um recadinho é para você que quer cuidar da sua saúde bucal, quer ter um sorriso mais lindo. Você precisa conhecer o Centro Odontológico Doutor do Povo, que tem diversas especialidades, né, doutor Rafael? É isso aí. Bom, aqui no Centro Odontológico Doutor do Povo a gente oferece todos os tipos de tratamentos odontológicos, desde os mais simples até os mais complexos, tudo por um preço bem acessível. Você ouviu o que ele disse, né? Preço acessível. E olha, tem uma novidade para você. Tá vendo esse e-mail que tá aparecendo aí na tela? Pois é, se você tá assistindo esse programa nesse momento, manda um e-mail urgente para cá, porque você vai concorrer a 2 vouchers com uma promoção imperdível. Conta. É isso aí. Bom, a gente vai sortear toda semana um kit de profilaxia que consiste na limpeza, remoção de tártaro e aplicação de flúor. Certo. E o segundo é um sorteio toda primeira segunda-feira do mês, que vai ser um kit de clareamento, que são 3 sessões de clareamento a laser, mais o kit de profilaxia. Ou seja, vai sair daqui com aquele sorriso lindo, maravilhoso e radiante. Qual que é o endereço? O endereço é Rua Coronel Fernando Prestes, número 134, em Santo André. Agora é a sua vez, vem pra cá. Então vai, Letícia. O pessoal tá com um probleminha aí rapidinho para resolver. A Clínica Doutor do Povo, além de tudo, tem um preço do povo, né? Um preço baratinho e um atendimento sensacional lá. E parceiro da gente aqui também, né? É, e agora com esse super prêmio aí, né, da Clínica do Doutor do Povo, não é à toa que a urna chegou, ó, recheada de participações. Então vamos torcer aí. Vai cruzando os dedos você que participou através do e-mail com a gente hoje, porque chegou o momento do sorteio aqui da Bolsa Carreiras. Então vamos para um jantar com um acompanhante no restaurante Sete Mares. Quem leva é o Leandro Ianelli, tá aqui, é da Vila Olímpia. Ó, tem um jantar para 2 pessoas também na Costelaria Berlim, lá em São Bernardo do Campo, do nosso amigo Daniel. Daniel São Paulino, tá feliz. É, tá feliz, deve estar nervoso para esse clássico agora. Ó, Luiz Carlos Monteiro, tá? Santista aqui, deixou bem claro isso, que é do Parque das Nações. Levou então um jantar com acompanhante lá na Costelaria Berlim. Agora a gente vai para um kit de alinhamento e balanceamento na DQ Auto Center para você cuidar do seu carro. Aí pro palmeirense Rodolfo, hein, palmeirense? Ó, Ó, Rodolfo quem... Coutinho. E quem levou aí, então, foi o Caio Vitor, que é do Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Caio, pode levar o seu carro lá na DQ Auto Center. Agora a gente tem 2 vouchers na Bela Assunção Casa de Pães. O primeiro vai para Audilene Lira, que é do Parque das Nações. É parente do Sidney também. E o segundo vai para Giancarlo Santos, Camilópolis, Santo André. O próximo prêmio. Agora Calma não. aí, tem um rodízio na Pizzaria Trípoli também, hein? Que vocês pularam aí, ó. Aí, ó, o pessoal já tá querendo antecipar. É, tem o, Não, que agora é tudo pro São Caetano agora. o Juarez Crisóstomo, tá? Levou então um rodízio na Trípoli, ele é aqui de Santo André. E agora o prêmio especial da noite. É, então. eu vou sortear esse prêmio. Só vai valer se for corintiano, hein, Letícia? Se não for corintiano, ó, aqui, galera. Ó. Escolhe bem aí, então, alguém. Se não for corintiano, eu vou devolver, hein? E vou ter a mãe de falar o nome que eu tô devolvendo, só pra ficar bastante raiva. Quem mandou torcer pro Corinthians? Vamos lá.
Ixi, vê se tem aqui. Queridinhos, meu timão esse ano só vai ser campeão da Libertadores porque do resto estamos cheios, não tem espaço. Moro, Jardim Santo Antônio, Santo André. Vai ver no seu soco. Olha vai ver no seu mão, soco pé hein? quente. Vai ver, aqui ó. Mão quente. Aqui, tá aqui ó. Fernanda Pavan. Aí mais uma lá que fica, sabe como que é essa mulher assim, né? Ela fica não começa, na pia lavando hein, louça, Carreira? entendeu? O marido na sala, Não tomando cerveja. começa, tá? E aí os maridos ficam, vai lá, ó, passa lá o e-mail lá pro Deus. programa lá, tal, passa lá. Elas ficam fazendo as coisas que o marido manda, né? Pra Não é cortar isso? o microfone dele? Não dá, né? Não dá. Aliás, não dá, tá, eu quero aproveitar essa Não sua dá, pior deixa que aí não dá, cara. pra falar que esse clássico do dia 8 acontece no Dia Internacional da Mulher e eu farei parte de uma transmissão 100% feminina desse clássico. Vou narrar o jogo com uma mulher comentando e uma mulher na reportagem. Tá bom pra você, cara? Pô, que legal, vamos montar umas pias lá, Não, vamos comentar de futebol, vamos falar de impedimento, de Meu gol. Deus do Então, céu. ó, fiquem ligados, tá? Quero todo mundo acompanhando. Apesar de que ontem a bandeirinha do jogo foi feroz, hein? Aquela bandeirinha. Você sabe que eu já fiz. Sacha meteu a cara com ela. Você sabe que eu já fiz com aquela bandeirinha? Uma vez ela deu um impedimento meu no Pacaembu, eu dei um beijo nela. Ô, dona Luciana, tá ouvindo em casa, né, dona Luciana? Eu dei um beijo lá nos líderes em campo. Aliás, mandar um abraço pro nosso querido Décio Clemente, né? Que até o Vampeta perguntou, Carreiros, quando é que a gente volta? Esse ano vai ter líderes em campo, acho que tem até a Arena do Corinthians também, uma novidade, vai ter esse ano aqui do líderes em campo, né? Mas foi muito engraçado porque foi chocante, entendeu? Era o 5º impedimento que ela dava meu. Eu falei, meu, você tá errada. Pô. Era ela que tava errada, né? Ó, destaques É o quinto finais impedimento e ela rapidinho, estava então. Com você, Marcelo. Bom, primeiro, boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez pela participação e na expectativa de um jogaço de bola amanhã entre PSG e Real Madrid. Real Madrid abriu a vantagem no primeiro jogo, mas eu acho que a disputa ainda está aberta. Muita gente fala, mas o Neymar está fora e tal, mas o banco de reservas do PSG também é muito bom, o Di Maria entrou muito bem, enfim, então não vejo a hora de chegar esse jogaço de bola de amanhã. E boa noite a E quem todos. ganha? Olha, Carreiras, eu vou torcer pro PSG, eu não tenho como negar isso, eu estou torcendo pro PSG, mas é um jogo muito difícil. Tá certo, então. Boa noite, até a próxima segunda, Marcelo. Frankfurt, seus destaques finais. Olha, pegando esse gancho aí do Marcelo, né, com relação à partida de amanhã, acho que um confronto bastante esperado, né, e com bastante motivação nessa questão do Neymar aí, acho que pode influenciar bastante na questão anímica com relação ao PSG. E o Marcelo não quis falar, mas o Marquinhos vai para o jogo. O Marcelo recebeu a informação diretamente da Europa, com as fontes dele lá em Paris. A informação não é minha, é do Marcelo. O Marquinhos vai para o jogo, o zagueiro do PSG. Vamos guardar até o último minuto, mas ele está plenamente recuperado da lesão muscular. Bom também para o Tite, que viajou hoje lá para a Europa. Amanhã ele acompanha esta partida lá no Parque dos Príncipes, lá na França. Eu acho que dá PSG no jogo, mas na classificação vai dar Real Madrid. Bom, obrigada, E desculpa Frank. alguma coisa aí do Carreiras, tá bom, pessoal? Como é a hashtag, não? Brincadeira, resenha. Hashtag é apesar de Carreiras. Hashtag eles não estão mais aqui a semana que vem. Conhece essa daí, não? Hoje eu quero agradecer muito a presença do Sidney Riqueto, que participou aqui, grande presidente aí do Santo André. Estamos torcendo aí, né, por uma redenção do Ramalhão aí no Campeonato Paulista. Então, obrigada, você acrescentou muito aqui ao nosso debate e as portas estão sempre abertas para você. Eu agradeço, foi uma satisfação, um prazer enorme comparecer ao programa e eu vou me fixar no nosso clube. Torcedor, acredite, nós vamos permanecer na Série A1. Boa. Essa derrota da Ponte Preta, vocês não imaginam o valor que tem para nós. Se nós ganharmos do Linense, O Brunão tem que estar lotado aqui, hein? o Brunão tem que estar lotado. Tem que estar lotado Nós com apoio temos total. toda a possibilidade de terminar a rodada que vem já fora do rebaixamento e acima da Ponte Preta. Contem com isso, nos auxiliem, apoio total e restrito. Vamos deixar as críticas que foram justas em determinados momentos e apoiar o Santo André. Vamos permanecer nessa Série 1. Obrigado, meu senhor. Obrigado. Você também acredita aí, né, Carreiras, que o Santo André vai permanecer na Série 1. Lógico, Santo André é time grande, Santo André é campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Santo André calou o Maracanã. Isso não é pra qualquer um, não, meu. Tem time que perde do Asa de Arapiraca
E tem time que cala o Maracanã, né? Então faz parte do futebol essas coisas, né? Agora, quero mandar um abraço a todos aí que assistiram a gente, aí que deram risada, aí das besteiras. Eu falo besteira verdadeira, viu, pessoal? Aqui não tem... E ele tá falando só por ele, tá? Aqui não tem boi não, viu? Aqui a gente vai no alisa mesmo, entendeu? Não tem, o cara vai processar nada, cara. Processar por quê? Porque eu não tô falando mentira. E outra, eu tenho minhas fontes. Vou usar um pouco aqui do tal do Juca Kfouri, que fala mal de todo mundo, e na hora que você vai falar com ele, são fontes. Fontes não podem ser reveladas, né, Juca Kfouri? Né? Falou tanta besteira, falou do André Sanches, que o André Sanches estava sendo investigado pelo FBI, né? E sendo investigado pelo FBI. Aí o advogado da outra parte, no caso, nós estamos de J. Ávila, que é um dos advogados, só é um dos advogados mais respeitados do país, veio falar que em nenhum momento do depoimento existe a citação do André Sanches. Então onde a gente vai parar com um cara assim? É isso que eu não consigo entender. Onde é que a gente vai parar? Que tipo de imprensa esportiva é essa? Esse tipo de imprensa que assume a política, mistura a política no meio do futebol? Hoje saiu uma nota que a ESPN perdeu 1 milhão de assinantes no Brasil. Eu acho o seguinte, eu preciso avisar o seu Mickey lá, que o pessoal sabe que a ESPN é do Mickey, né? Amiguinho. Precisa avisar o seu Mickey que o pessoal está desvirtuando o canal de televisão deles aqui no Brasil, né? Porque esse tipo de coisa não pode acontecer, né? O seu Juca Kfouri, ele critica, ele persegue o Marco Polo Deonero, o presidente da CBF, tá? Não estou aqui defendendo o presidente da CBF. Só que o sócio do presidente da CBF é um dos maiores braços do Lula, é do PT. E aí ele não fala absolutamente nada do sócio do Marco Polo Deonero, né? Que o sócio do Marco Polo Deonero é o que segurou a CPI da CBF, né? Não é o Juca Kfouri? Por que o senhor não fala disso, seu Juca Kfouri? Né? O caso do nome chama-se Vicente Cândido, tá? Que é uma figura que tem um trabalho exemplar, inclusive, não tenho nada contra ele. É só uma questão seguinte, né? Os caras são sócios. O sócio que não é do PT, ele fala. Então, assim, vamos deixar de lado a política, vamos focar no futebol, fica mais bacana, entendeu? Não? Um dia, há pouco tempo atrás, fui assistir Bola da Vez para ouvir o Jô Soares falar de futebol, coisa mais engraçada que tem. O Jô tem uma história, uma ligação com o futebol fantástica. Começaram a meter o pau no prefeito de São Paulo. O que cabia isso no meio de um programa falando de futebol? A bola da vez é essa? Pô, então vamos pôr a mão na consciência. Eu acho o seguinte, eu acho que está faltando um pouco de nova perspectiva para o jornalismo esportivo. Porque essa que está desse jeito que está, não vale a pena, tá, pessoal? Isso aí está muito errado. Essa linha é uma linha que está desagradando a muito. A gente percebe nas redes sociais, o pessoal não está aguentando mais isso, né? Eu acho que o pessoal tem que dar uma maneirada, tá? Então, fica aqui sempre o Carreiras. O Carreiras é meio que um ombudsman da imprensa mesmo. Eu emprego jornalistas, eu gosto de jornalistas, tenho muitos amigos jornalistas e eu sei, aqueles jornalistas, o quanto eles valorizam a profissão. E é por isso que eu fico muito triste como tem jornalistas que se apropriam disso. Quer falar de política? Então faz o que pega o boné e fala assim, redação esportiva, tô mudando, tô indo lá pra política. Beleza, um abraço. Falou? Até a semana que vem. E, de novo, né? Vamos lá. Palmeiras vai ganhar de São Paulo? Vai. Tá bom. Você deu o seu palpite? Empate. Carreiras empate 2-2, 2-2. né? Então, 2-2. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas quero convidar todo mundo para acompanhar esse jogo também. Primeira vez que eu vou me arriscar aí na narração. Então, na Rádio Melhor Letícia, FM, que legal, hein? Uma mulher narrando aí pela primeira vez um clássico paulista no século. Vamos ver o que dá, né? Mas quero convidar todos, então, a acompanhar essa transmissão comigo. Qual e na segunda-feira a gente... Não, é melhorfm.com.br, tá? Pode acompanhar aí pelo site. Nas minhas redes sociais eu vou fazer uma transmissão ao vivo também, porque essa é uma rádio que envia, né? É uma produtora produz e envia para várias rádios. Então, na Rádio Clipe de vai Campinas... Vai poder assistir ao vivo também, sim. pelo live. Vai, por exemplo, assim, Sim, eu vou fazer no meu Instagram, Letícia Weber, eu vou fazer uma transmissão ao vivo, mas na Rádio FM, assim, quem quiser acompanhar pela rádio também,
o pessoal, por exemplo, da Rádio Clique FM de Campinas e região, da Rádio Cidade de São Carlos, a Rádio Executiva lá no Pernambuco também, enfim, né? Vai para várias rádios. Vai ser bem bacana, hein? Legal. Então, na segunda-feira, nós voltamos também para discutir aí esse clássico aqui no Futebol Mais Debate e esperamos vocês. Até Legal. lá. Tchau, pessoal. Tchau. Vou te dar um cardenal agora. Cardenal.